Fala, mamíferos! Mais uma sexta-feira e a gente está aqui com mais um episódio para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o preço do leite mais uma vez, que entrou aí em todas as notícias, não é verdade? Já que ele está crescendo tanto. Então o tema de hoje, vocês já fiquem sabendo, é justamente esse. Quando a valorização do produtor vira piada. Afinal de contas, a gente viu isso ano passado, era sobre o arroz. O pessoal começou a falar que o preço do arroz virou ouro. No começo do ano agora foi o tomate, não é verdade? Chegamos agora na vez do leite. E eu estava vendo aqui já alguns dos dados, só para a gente começar a falar desse negócio. 15,8% de aumento no preço do leite desde o início do ano até maio, sendo que as outras subiram 10%, 5%. E para falar sobre esse assunto com vocês, estou eu aqui, Daniel, da Companhia do Leite. Na minha frente, mais um grande camarada que está com a gente aqui também na Companhia do Leite, que não apareceu até agora por algum motivo aí que não sai da estrada, na verdade. Mas dessa vez vai ser diferente, que é o Tomás. Tomás, fala um pouquinho de você aí pra gente. E aí? Eu tô aqui hoje vivendo um misto de dois sentimentos diferentes. Então aqui. vai lá, Primeiro, abre seu coração. Tô lisonjeado aqui de estar participando pela primeira vez aqui do podcast, né, dos mamíferos. E em segundo lugar também, tô tentando descobrir aqui se eu vim substituir o Leandro ou o Vacaiado. Né? Isso é um negócio que me preocupa. Eu quero ver até o final do podcast aí quem Cara, que eu estou se você substituindo. for substituto do Vacaiado, é a sensação de ser o terceiro goleiro da Copa. Eu tô me sentindo aqui hoje mais ou menos o Rogério Ceni aí na Copa de 2002, né? Aproveitar que esse ano é ano de Copa do Mundo, né? 20 anos do Penta. É o terceiro goleiro, né? Podcast é o reserva do reserva. Podcast é isso, tem que sentir o momento. Copa do Mundo, preço do leite, vamos lá. Vamos embora. Vamos manter antenado no que está acontecendo no momento. No episódio 2 ou 3, já não lembro, mas eu acho que foi no 2. A gente tava no 3. A gente tava gravando e falou assim: quem que a gente vai chamar para ficar aqui com a gente? E aí a gente lembrou do professor Henrique, o Henricão. Sim. Aí eu liguei pra ele, falei: Henricão, o que você tá fazendo? Ele falou assim: eu tô aqui e tal, acho que eu vou tirar um cochilo. Eu falei: não vai não, põe uma roupa e vem gravar. E ele veio. Não é verdade? Vamos lá. Mas beleza. Do lado do nosso querido Tomás temos o Ronaldo. Berra, mamíferos. Eu acho que é mais original, não tem que passar pra berra, né? Berra mamíferos é interessante. Isso aí pessoal, estamos aí para mais um podcast dos mamíferos. Satisfação estar aqui com vocês e falar desse tema de valorização do produtor, de valorização do leite. É um tema aquecido, nós não queremos arrumar confusão nem com o produtor nem com o laticínio, mas vamos trazer nossa posição, trazer nossa contribuição para ver se a gente consegue dar algum tipo de direcionamento para a nossa audiência. Vamos lá. Fechando com chave de ouro as nossas apresentações. Sua vez, Samuel. Estamos aqui falando com os mamíferos, né? Os mamíferos da mesa e os mamíferos que estão nos assistindo. Estamos aí novamente, né? Falando sobre esse tema que é tão sensível. Sensível, extremamente delicado, porque causa um monte de conversas paralelas em grupo de WhatsApp, confusão, vamos fazer passeata, vamos fazer confusão na porta do laticínio, vamos fazer confusão na porta do sindicato, mas vamos com calma, vamos devagar, vamos entender o cenário agora para a gente traçar algumas estratégias aí para frente, né? E é o típico quadro que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Porque de um lado o produtor agora está rindo de orelha a orelha e o consumidor começa a reclamar do preço na gôndola. Então é exatamente disso que veio a ideia da gente fazer esse podcast. As primeiras notícias do pessoal falando que leite virou ouro, que não Já sabe virou se, piada, né? se não abastece Estamos o carro no ou Twitter, compra né? um Como é que litro de chama lá? leite. Trend Topics, como é que é? O Trend Topics. Estamos lá, preço do leite está lá agora. O preço do leite está lá, né? E a gente não sabe até que ponto que isso vai acontecer. Inclusive é uma das coisas que a gente vai comentar por aqui. Mas antes de tudo, subiu de fato? O que você acha, Ronaldo?
Bom, acho que nós não temos dúvida, né, que a gente teve uma alta expressiva aí no leite lá no supermercado na ponta. Nós estamos falando de leite sendo vendido no supermercado em torno aí de R$6,80 a R$10, dependendo de marca, dependendo de qual supermercado e por aí afora vai. Mussarela já na casa dos 70 conto, lá no supermercado, tem e já existe, né, nesses valores. Mas nós precisamos diferenciar. Passou a picanha, né? Passou a picanha. Vi paralelos disso aí, né? Eu vi até no WhatsApp, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, né? Nós cortamos aí a picanha, em alguns casos aí também. E o seguinte, de fato, nós temos essa alta que aconteceu lá na ponta. Nós precisamos, para poder começar a desmistificar algumas coisas, né? Para a gente não sair por aí falando, iludindo o produtor ou iludindo o consumidor. Existe um intervalo aí, né, do que está no supermercado para a indústria, a margem do supermercado, movimento aí de mussarela e de UHT, o UHT sendo vendido pela indústria aí de R$5 a R$6, varia também de marca, varia de oportunidade, varia de parceria com que tipo de supermercado, volume está sendo comprado, o momento foi vendido. A gente sempre tem que falar uma média, né? Um número para ter base, mas é aquela história que a gente não sabe quem está escutando. Às vezes a pessoa fala, mas aqui estava diferente. Acontece, pode estar diferente em alguns pontos, mas a gente tem que ter uma base para a gente poder conversar. E de fato os números são esses, né? E a gente, para acabar de, vamos falar assim, purificar a coisa, o último estágio disso, né? Se eu tirei de um preço que o Laticínio está vendendo isso para o supermercado, eu tenho um preço do leite fluido sendo comercializado a ser vendido para o laticínio. E aí você tem esse último estágio de referência que nós temos disso hoje, o spot já na casa dos R$5. Para quem não sabe o que é leite spot, é leite comercializado entre indústrias ou vendido de cooperativa para a indústria de laticínio. Aí já na ordem dos R$5. Ele pegou junho, primeira quinzena, na casa de R$4,20 e agora aí muito próximo aí aos R$5 na média do Brasil. Então, esse é o cenário. Leite, de fato, subiu o preço de forma significativa. E a pergunta é, né? Por quê? O que foi que aconteceu? Né? Quer arriscar? Vai lá. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre preço de ração. Inclusive, tem aí alguns indicadores disso, né? Quanto que se compra de ração com 1 litro de leite. E a gente sabe que estava bem apertada essa conta. Existe até aquele comparativo que se faz, né? Do preço do leite está próximo do preço do litro, o preço da ração próximo ao preço do litro de leite. Se o preço da ração começa a subir mais do que o preço do litro de leite, você começa a ter um problema de caixa, você começa a ter problema na rentabilidade da sua fazenda, então começa, entre aspas, não valer mais a pena dar tanta ração para o seu animal. Isso em termos econômicos, né? A gente sabe que se o animal com fome, ele começa a emagrecer, emagreceu, não emprenha, se não emprenha não para, tem menos leite. Então é uma estratégia de curto prazo que você paga mais na frente. É igual o financiamento. Na verdade, você pega um dinheiro hoje para, na verdade, pagar um juro lá na frente. Eu vejo mais ou menos assim. E ao passo que, se o preço do leite está muito maior do que o preço da ração, aí sim começa a valer a pena a gente fazer esse investimento em ração. Lógico que isso você precisa de uma dieta, mas é uma forma econômica da gente começar a entender as estratégias de uma forma um pouco mais rápida, para tomar decisão rápida dentro da fazenda. E o que a gente estava vendo era que o preço da ração estava muito próximo do preço do leite. E aí, nesse ponto, algumas pessoas começaram a segurar a fornecimento de grão para o animal justamente como uma forma de tentar baixar esse custo de produção. Eu vou começar com essa e vou deixar as outras para vocês. Samuel, fala a segunda. Ração, bom, né? Acho que foi citado aí, a ração, só complementando o que o Daniel falou, ele citou a ração porque é o principal item da planilha de custo do produtor. Mas nós podemos falar aí ele representando, né, toda a tabela de custo do produtor, né? Subiu grosseiramente combustível, subiu energia elétrica, os investimentos em mecanização do produtor subiram grosseiramente, trator quase dobrou de preço, né? E por aí afora vai, né? Mecanização na forma geral. Então, podemos dizer o seguinte, o custo do produtor, ele subiu significativamente e isso não tinha sido traduzido ainda no preço. E tem algumas coisas também, né? A primeira live que a gente fez esse ano, lá na Companhia do Leite, se você for lembrar, a gente trouxe o Rodrigo Rossini, que é um veterinário que trabalha em Uberlândia, um amigo meu,
trabalha mais com fazendas maiores, fazendas de gado confinado e tudo mais. E ele falou uma coisa muito interessante, que ao longo do tempo, ele está vendo que a mão de obra, que antes era um ponto mais crítico, ela está baixando na sua proporção no custo de produção e combustível está explodindo. Então, daqui a pouco, aquele negócio assim, ó, se você fala de mão de obra e fala de custo de alimentação, por exemplo, você pegou a grande maioria, o combustível está vindo muito forte. Vindo também, dando uma complementada no que você está falando, Ronaldo, também tem a questão dos adubos, né? Triplicaram de preço, não é verdade? Sem dúvida. Então, assim, tem esse problema grave do adubo aumentando demais de preço. E a gente está vivendo isso agora com os financiamentos, né? A gente viu que o orçamento para financiamento do Plano Safra aumentou 35%, sendo que a gente tem aí 3 vezes mais gastos, por exemplo, com a nossa parte aí de ureia e todos os outros adubos, né? Como que será esse ano para pegar dinheiro emprestado? Isso aí sem dúvida, né, Daniel? Essa questão da mão de obra, a mecanização dos nossos sistemas hoje, sem dúvida, ela aumentou lá aquele benchmark que a gente tinha de litros por homem trabalhando dia, né? Que a gente trabalhava lá 450 litros de leite por homem, e hoje aí com vagão e ordenha, né, mecanizada, fosso, você consegue aí ordenhar um número de animais por hora aí alto, então a gente consegue trabalhar com esses benchmarks aí bem acima, né? 700, 800 litros de leite por homem trabalhando. E em relação à questão de combustível, que veio ao contrário, né? Só em disparada. E uma coisa que a gente não pode esquecer também, né? A gente que está aí diretamente relacionado às propriedades, né? Hoje a gente tem dentro da Companhia do Leite uma equipe de 100, 110 pessoas diretamente ligadas ao campo, fazendo trabalho de gestão, né? É que a gente passou aí um período aí de novembro a março, que foi bastante crítico, né? Essa relação aí concentrado e preço do leite e margem do produtor foi uma das piores crises que a gente passou aí nos últimos anos, sem dúvida, né? Então, agora que a coisa está invertendo um pouco aí pro nosso lado, né? Se a gente for recordar dentro da curva do spot, dezembro estava aí na casa de 2 até 2,30 o spot. E o quilo da ração entre 2,50 e 2,70. Então a diferença do que tinha de preço de leite, não só recebido, como de spot lá embaixo, preço da ração lá em cima, invertido normalmente, sendo que o produtor estava vindo de um período onde ele estava com o preço de leite bem acima do preço da ração. Então ele deu uma sossegada. Na hora que esse negócio inverteu, ele apertou. E aí aconteceu exatamente o que você falou, Daniel. Quem não tem sistema extremamente intensificado, não tem confinamento, que está a pasto, num semi-confinado, ele pegou e fez o quê? Começou a diminuir ração. Cortou ração do último lote, aí veio cortando ração do segundo lote, ração do primeiro lote. Foi baixando, média vai baixando, vaca emagrece, não emprenha, não tem leite depois. Isso é fato. E também, atrelado a isso, a gente teve esse ano um problema no período, na safra das águas, né, 21, 22, nós tivemos muito problema climático no Brasil inteiro. Teve lugar que não choveu nada, que é acostumado a produzir muito por conta de chuva, por exemplo, no sul do país. E teve lugar que não estava acostumado a chover, por exemplo, norte de Minas. O Rio São Francisco jogou água para tudo quanto é lado, coisa que há 50 anos ele não fazia. Então, houve um clima completamente diferente esse ano. Então, a situação ruim de preço de ração, que é o insumo que mais impacta, e preço de leite. Depois, clima. E aí todo mundo apertado. Não produziu volumoso. Não produziu volumoso, como é que você produz leite? Não tem jeito de produzir leite. Alguns muito concentrados nessa. Demais. Pancadas assim, violentas. Volume alto. Violentas. E com relação ao clima, eu sempre falo isso, o problema é o Rio Grande do Sul. Você já percebeu que sempre o Rio Grande do Sul, assim, o sul do Brasil, na verdade, não é só o Rio Grande do Sul, não. Bota Paraná e Santa Catarina no meio. Mas você já percebeu que sempre que dá uma catástrofe climática maior é sempre no sul? O sul choveu demais, geou demais, entendeu? Secou demais, é sempre alguma coisa. Eu falei, muito azar, aí. É extremo, possível. Só extremo. É a parte temperada do país. Com certeza. Mas pode perceber, normalmente tem um problema, tem lá, eu não sei porquê.
Mas Realmente vamos é lá. muito extremo. Bom, então a gente tem todo esse cenário lá no período da virada de ano, né? E impactou o que nisso que está chegando hoje nessa situação que a gente está. Então, muito produtor teve que parar, porque ou estava inundado ou porque não produziu comida nenhuma. E teve alguns que estavam com o sistema de gestão completamente desestruturado e aí não conseguiu continuar na atividade. Preço de arroba muito bom. O que a turma fez então? Matou vaca. Para sobreviver, parou das vezes da atividade e matou-se muita vaca. Então diminui o rebanho, a produtividade dos bons subiu, mas não subiu a captação como um todo. Porque o nível de pessoas saindo da atividade e de média geral que caiu de produtor que simplesmente cortou despesa com ração, com concentrado, foi muito grande. E aí, na hora que você começa a somar 2 mais 2, é a situação que a gente está hoje, né? E eu vejo muito, eu já falei muito isso, que quando eu via produtora assim que tava querendo sair, eu falei assim, a produção de leite no Brasil vai acabar. Eu falava, não, leite no Brasil só troca de mão. E durante muito tempo fez sentido. Mas você vê agora que a falta de ração, o tanto de produtor, principalmente médio, eu vejo muito isso. Produtores aí, que não só o familiar, né, que realmente está saindo muito, a evasão é muito alta, está sendo muito maior do que a concentração, não é verdade? Então, existem esses dois movimentos, mas a evasão está sendo maior do que a concentração. Eu queria destacar uma coisa, como nós estamos falando de preço de leite, eu queria até que o Josnei contribui com a gente, Josnei, desde o começo da edição, deixar claro que tudo que nós estamos falando aqui é num corte do dia 8 de julho, sexta-feira, com análise histórica do que está para trás e de qualquer tipo de projeção ou julgamento que a gente acha que pode acontecer, mas na data da sexta-feira, dia 8. Porque isso é importante no nível de contexto, porque, e já é uma dica para vocês aqui, pessoal, qualquer ação que acontece de mercado pode desconfigurar completamente tudo que está sendo falado aqui de um dia para o outro, né? A gente vivenciou isso, por exemplo, na época da greve dos caminhoneiros, né? Quando estourou a greve, a sensação do possível não coleta de leite, etc. E tal, aquilo promoveu uma inflação no preço do leite que ela estava até desconfigurada do que estava da realidade do negócio. Início de pandemia, o preço de leite no primeiro momento cai, se esperava que não sabia se ia captar ou não, e de repente o preço sobe, estoura, né? No início de pandemia de 2020, lá maio de 2020, a gente teve um estouro no preço do leite. Então, ou seja, um doido aí vai lá, aperta um botão, lá explode um país. E tem, né? O cara acorda de manhã, dá uma dor de barriga e fala assim, eu vou fazer uma guerra. Hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia pra gente fazer uma guerra. Então, assim, traduzindo, pessoal, nós vivemos por momentos, nós estamos passando por momentos de altíssimas volatilidades. Isso quer dizer altos e baixos, né? São possíveis aí altos e baixos por N motivos. Mas nós vamos falar aqui agora um pouco sobre a leitura que nós estamos tendo no dia de hoje. Sim, lógico. Precisa e com outro detalhe, a gente aqui está pagando de economista, né? De analista de mercado, que não é o nosso principal, mas como analista de mercado faz parte das duas profissões que pode errar pro resto da vida e não perde o emprego, né? Que é o meteorologista e o economista. Esse pode errar sempre. Vai chover, não choveu então, né? Fica por isso mesmo. E ele ainda continua lá com o emprego passa do dele. dia seguinte. Exatamente. A previsão de amanhã é essa. Mas é verdade. E a pessoa, quando ela escutar isso aqui, se ela escuta daqui a um ano, com certeza. Então é bom estar a data, até na edição, né? Tá a data o tempo inteiro, o pessoal ver em que contexto foi aplicado isso aqui. Mas vai servir, né, para nossa audiência aí tomar a decisão de hoje e para o próximo semestre, ter uma leitura geral do que está para acontecer. Mas seguindo o raciocínio, por que faltou leite? Né? Por que está faltando leite? Vamos para números. Está faltando leite ou não está? Saiu recentemente, né, uma publicação no Milk Point, falando das quedas na produção de leite comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. A gente tem alguns números aí, muitos estados aí próximos aí a 9%, e uma explosão no estado de Goiás, 1/4 de queda na produção no estado de Goiás. E aí... 23,1 com dados do IPGE. 23,1. Para ser mais exato. Eu vi essa publicação no Instagram
acho que foi no Instagram do Milk Point, se eu não estou enganado, eu vi uma rolagem disso lá, estava com isso aqui próximo na mente. Então, ou seja, de fato, nós tivemos uma queda expressiva na oferta. Então, por que o preço está aumentando? Está aumentando porque houve uma queda na oferta de leite. Passou-se a produzir mais leite, isso é fato. Dado, né, seguro aí do IBGE, está se produzindo menos leite no Brasil. Por que se está se produzindo menos? Os meninos trouxeram essas questões de aumento de custos que são fato e que na realidade, o produtor lá ainda não tinha sido traduzido em preço para o produtor. Então, nós estamos havendo uma correção do preço, na verdade, gradativa que vem acontecendo para o produtor. O estágio que nós estamos ainda não chegou para o produtor, o estágio de mercado nós estamos, ainda não chegou para o produtor, depois a gente ainda vai falar um pouco mais disso. Mas seguindo o raciocínio de por que isso está acontecendo, eu tenho algumas pontuações a fazer. Eu vejo uma gigante evasão de produtores da atividade, gigante, especialmente pelo avanço dos grãos. Especialmente pelo avanço dos grãos. Por quê? Basicamente é produtor de leite saindo da atividade alugando terra para produtor de grão. E aí eu chamo a atenção por uma questão. É porque produzir grão é mais competitivo que produzir leite? Quem fala isso tem desconhecimento de causa. O potencial de faturamento de hectare por hectare da atividade leiteira é muito maior do que o do grão, e a margem por hectare da atividade leiteira, se trabalhar intensivamente, é maior que o faturamento do grão. Se eu pegar a mesma área, plantar comida lá e fornecer a comida para a vaca, a margem que a vaca tira de lá é maior que o faturamento do grão. Agora, está se trabalhando intensivamente essa propriedade? Na maioria não. Quem que é o cara que está saindo? Na grande maioria não. Ele sai porque ele opera extensivamente, né? E aí você vai ver o que ele tira de margem por hectare é inferior ao que o cara paga de aluguel. Repetindo, o que o produtor hoje, que opera no extensivo, tem lá uma vaquinha de menos de 10 litros de leite por dia, custo alto, mão de obra dele, etc., aquela coisa, paga metade da renda na casa agropecuária, tem que fazer esse lar, dar manutenção nisso, naquilo. A hora que você vai ver, o que sobra para o cara no bolso dele é menos do que o plantador paga de aluguel e entra intensificando toda aquela área. O que o cara, quando ele entra naquela área daquela fazenda, que ele valoriza a fazenda do produtor, já ri de dinheiro, ele torna aquela propriedade uma propriedade de cultura. Ele valoriza a terra do cara, além de pagar mais do que no aluguel, mais do que a margem que o cara tem. E isso está levando um monte de gente embora. É igual carne, né? Você tem o preço de carne. Se for carne premium, aí é 5 vezes o preço da carne. Na terra existe terra, é um preço. Se for terra de cultura, o preço é bom. Se for terra de soja, aí é 3 vezes o preço da terra boa, entendeu? Eu vi isso acontecer muito, só complementando assim, na prática, eu vi isso acontecer em Goiás assim várias vezes. Você pegava um camarada que era assentado, que tinha lá seus 30, 40 hectares de terra, tirando leite, tirando seus 500 litros, 400, 600, tinha de todos os sabores. Aí chegava o camarada da soja e falava assim, não, vamos fazer o seguinte, vende isso tudo aí, fica com o negócio tranquilo, eu te pago R$5.000 por mês para você não fazer nada. E eu vou pegar a sua terra bruta, entre aspas bruta, porque tem um capim, existe um trabalho em cima disso, mas eu vou corrigir sua terra inteira e a sua terra vai virar terra de soja. Entende-se lá uma terra de soja, uma terra aí com pelo menos 2, 3 anos de cultura. E aí, de fato, vira uma terra consistente assim em termos de fertilidade. Imagina, uma pessoa que acorda todo dia para trabalhar, por trabalhar extensivamente, o serviço já não rende mais quanto deveria, ganha R$5.000 à toa. E tinha uma outra coisa que eu achava engraçado, que era o seguinte, o arrendatário chegava e falava assim, eu tenho 2 formas de fazer isso para você, ou eu te pago 60 mil agora, pelo ano, ou eu te pago 5 mil por mês. Eu te pago 60 mil adiantado, ou eu te pago 5 mil por mês. Todo mundo, não, me paga por mês. Se você pagar numa vez só, eu vou acabar com o dinheiro. Ainda tinha isso. O cara nem queria receber o dinheiro antecipado, né? Mas, sim, assim, a gente... Por que eu citei Goiás, né, na hora que eu fiz a introdução para falar dessa evasão? É porque mostra, né, que num lugar onde você tem topografia e que você tem o grão ativo, isso ocorre mais rápido do que nos outros lugares. Você não tem topografia em várias regiões de Minas, você tem uma proteção da entrada do grão.
É quando você vai para Goiás, você vai para o Paraná, você vai para o Rio Grande do Sul e por aí afora, esse tipo de acontecimento ele acontece bem mais acelerado, né? Essa movimentação vai acontecer bem mais acelerada. Tanto que, assim, tem dados, né, de redução do número de produtores no Rio Grande do Sul que são assustadoras, né? Assim, num curto espaço de tempo, cai para metade o número de produtores. Então, isso, o movimento aconteceu lá e Goiás agora entrou nessa jornada. E um outro ponto que eu chamo a atenção, né, nós estamos falando da evasão, só para vocês terem uma ideia de números, para aquele que estiver assim, quase caindo no buraco ou querendo sair da atividade, né, a gente tem aí de 12 a 18 sacos de soja um aluguel na terra dessa para a cultura. Nos preços, vamos arredondando as contas aí, 12 sacos de soja dá R$ 1.800 por hectare, a R$ 150 o saco. Né? Eu estou arredondando as contas, hoje não é o preço, para ficar fácil. Para facilitar. Então, assim, de R$ 1.500 a R$ 2.000, uma remuneração por hectare ano. O cara agora faz as contas, ele tem 50 hectares de terra, a R$ 2.000 por hectare dá 100 mil. Né? R$ 8.000 por mês, de 6 a 10 mil reais por mês para um pequeno produtor, para ele poder não fazer nada. Né? Então, é por isso que sai muita gente da atividade. Não vamos falar para ele não fazer nada, não, que às vezes ele vai achar que assim, a gente está falando que o cara é à toa, né? Não é isso, mas é para ele ter liberdade, para ele fazer o que ele quiser. Faz uma diferença muito grande, porque muitos desses produtores que eu vi realmente iam fazer outro trabalho. Você ia falar, Samuel? Um fato importante, que normalmente as pessoas esquecem de colocar isso, nesse tipo de situação. O produtor ele não enxerga que ele vendeu a propriedade dele. Naquele momento que ele assinou um arrendamento, onde ele só deixou a casa dele e toda a área produtiva dele de pecuária foi para o grão, ele vendeu a propriedade dele, sem perceber. Samuel, nem eu percebi isso. Me ajuda um pouco mais aí. Vamos lá. Desenvolva o raciocínio. Quanto custa 1 quilômetro de cerca? Quanto custa 1 quilômetro de mangueira ou de tubo? Quanto custa um bebedouro? Quanto custa uma pista de trato? Então, a partir do momento que o cara da soja, o cara do grão, né, soja, milho, amendoim, algodão, o que for, ele chegou, arrendou sua terra, ele vai passar o trator por cima de tudo. Não vai sobrar mais nada. O que sobrou? Uma terra arada que vai plantar grão. Nem pedra sobre acabou, pedra. Nem pedra sobre pedra. Arruma um buraco lá e joga tudo lá dentro, acabou. Aí pensa bem, daqui 5 anos, sua terra agora é uma terra de cultura. Fertilidade lá em cima, tudo tratadinho, bonitinho, não tem árvore, não tem pedra, não tem nada. R$ 15 mil o hectare, agora vale 50. Mas e cadê o investimento para voltar para a pecuária? Se você quiser voltar, já era. Já era. Você não compra, não faz de novo, não. Não faz. Então ele perdeu a chance de voltar para a pecuária. E aí tem um detalhe. Isso é um ponto que tem chamado a atenção da indústria. O custo de trazer esse produtor de volta, o custo de resgatar esse filho pródigo, vai ficar caríssimo para a indústria. Vai ficar caríssimo para a indústria. O CAC, o custo de aquisição do cliente de novo. Que no caso não é cliente, é um fornecedor, né? O CAF. O CAF da indústria, desse cara que ela está perdendo, vai ficar caríssimo. Então precisa de ter uma reação da indústria, de estender a mão para o produtor, precisa de ter um movimento coordenado, uma integração na cadeia para estender a mão para o produtor para poder inverter esse jogo. Porque o custo de buscar esse cara para trás, complementando o que o senhor está falando, é absurdo, é caríssimo. E detalhe, existe uma ruptura cultural. O cara que uma vez, ele tinha lá seus 50 hectares de terra, agora ele está recebendo lá R$ 8.000 por mês, para ele ter liberdade de fazer o que ele quiser. Esse cara não volta mais. Né? Não. E nós temos um agravante, né, que eu vou complementar nesse sentido, é que esse cara é velho. Vou dar números nossos aqui, a gente fez um diagnóstico em 5 mil produtores, 23 laticínios, e os números são assustadores. 58 anos a idade média desse produtor. 58 anos com 29% desses produtores com mais de 60 anos. 67% de produtores não têm sucessor. Então esses caras estão saindo da atividade, boa parte deles estão saindo da atividade porque eles não conseguem mais trabalhar, eles não precisam mais, ele está aposentado. Ele está aposentado, a renda que ele tinha daquele negócio era quase igual à aposentadoria dele, ele sabe viver com aquele dinheiro, ele está acostumado a viver com aquele dinheiro ali ao redor da aposentadoria, ele bota um gadinho de corte ali e acabou. Ou ele aluga a terra. Né? No caso, aquele que tem topografia,
aluga a terra, o que não tem topografia, coloca um gadinho de corte ali e tal, e acabou. E é muita gente saindo da atividade. E assim, e a coisa... Já tem muita gente saindo da atividade, nós estamos provando isso agora, e estamos achando que nós estamos no fundo do poço. Vou chamar a atenção de vocês para uma questão aqui. Não é o fundo do poço. Os próximos anos serão disso para pior. Serão disso para pior. Vai sair, mas é muito produtor de atividade. Você pega o último IBGE lá, 1,17 milhões de produtores na Atividade leiteira. Está anotado aí está escrito aí 8 de julho de 2022. 8 de julho de 2027. Nós não vamos ter 500 mil. Daqui 5 anos. Nós não vamos ter 500 mil produtores. Vai cair em 5 anos, vai cair para menos da metade. E assim, isso é uma coisa que eu vejo, né? Você pega a Europa e Estados Unidos, eles têm que criar as coisas, ou pelo menos eles fazem as tendências, pro bem ou pro mal. Uhum. Se você for parar para pensar, a maioria das vezes a gente só copia, os movimentos só vêm copiados desses dois lugares. E a pedra já está cantada, porque nesses lugares, principalmente Estados Unidos, né? Na Europa ainda tem dependendo do lugar que você vai, ainda tem pequenas terras com o pessoal vivendo lá dentro, que também está acabando, mas ainda tem. Uruguai e Argentina, isso é direto. Concentração. Qualquer commodity, qualquer coisa que tenha a ver com terra, tem concentração. Você vai ter pequenos, com poucos produtores, com muito leite, muita soja. Muito, muito, muito. No sul de Goiás, por exemplo, a gente vê demais isso. O plantador de soja tem muita terra, no meio daquele monte de soja, uma ilha. Uma ilha com compost ou qualquer outro tipo de confinamento. O camarada tira 20 mil litros de leite, entendeu? Tá lá, tira 10, 20, 30 mil litros de leite no meio do mar de soja. E é aquilo ali. Malemar tem um pastinho porque a recria precisa de ver alguma coisa lá fora para não pegar a tristezinha. Eu vou seguir explorando um pouco essa questão dessa questão oferta e demanda aí, né? Nós estamos falando, reforçando, né? A maioria das vezes que nós temos crises no preço, ou nós temos oportunidades de preço, né? Nós estamos tratando de questões vinculadas à oferta. É cíclico assim, desde que leite é leite. Raramente nós vamos ter uma movimentação que influencia a demanda. Vamos dar um exemplo. Iniciou o pagamento de auxílio emergencial, aumentou a capacidade de compra, a gente acredita-se que, e num momento de pandemia, onde as pessoas estavam mais em casa, acredita-se que houve uma mudança no perfil de consumo, buscou mais alimentos, o pessoal falou assim, vamos pegar o básico aqui, e isso aumentou um pouco a demanda. Isso foi cenário lá para trás, mas é um caso muito específico. A maioria das vezes nós estamos falando, não estamos falando de mudança de demanda, estamos falando de oferta. E aquilo é crítico do crítico. Isso é público, notório. Qualquer produtor que você vai conversar, qualquer pessoa do segmento vai conversar, é muita gente saindo da atividade e ainda vai ter muito mais. Isso é o começo da jornada de saída de produtor de atividade. É o começo do problema. E aí, assim, eu vejo que, novamente eu chamo a atenção, né? Acho que a indústria já vem começando a se conscientizar disso. Na semana passada eu tive reuniões aí com grandes empresas que estão conscientes disso e que estão dispostas a começar um novo jeito de trabalhar seus fornecedores, iniciar projetos robustos de fomento aí, para poder reverter essa operação e de profissionalizar o produtor. Muita gente saindo da atividade também, aí cabe se lembrar isso, muita gente saindo da atividade também, por problema de profissionalização. O cara não ganha dinheiro na atividade leiteira porque não entendeu essa dinâmica desse ciclo, né? Preço sobe, preço desce, preço sobe, desce, preço sobe, desce. Isso é normal. Isso é assim desde sempre, né? O que mudou? Mudou o patamar de preço que nós estamos vivendo. Mas o processo é ciclo. Leite, na média dos ciclos, especialmente se a gente traçar cortes aí de 3 anos, na média do ciclo é uma atividade que, trabalhar intensivamente, é a melhor atividade agropecuária que nós temos. E a forma simples de vocês entenderem isso é a única que manteve o cara pequeno até hoje, né? Se qualquer um de vocês tem dúvida em relação ao que eu estou falando aqui, foi a única que conseguiu manter o pequeno vivo. Você conhece o cara que tem 10 hectares de terra que vive de mais o quê? Horta.
Só. Só horta. Se não for horta, mesmo assim tem dificuldade de vender, porque não tem esse problema. E com um baita desafio para vender. É. Agora, por que eu tenho muitos produtores de leite? É porque, além dele ter, né, o faturamento por hectare alto, ou a possibilidade de ser operado extrativista, que não, essa possibilidade na horta nós não temos, entendeu? O cara, Atividade nenhuma praticamente a gente tem. Você não tem atividade nenhuma. E outra, não tem jeito de pôr alface no tanque e esperar o comprador ir lá pegar no tanque a alface, né? Você acabou de falar o que eu ia dizer. Essa disputa pelo leite faz com que ele tenha... O cara desce num lugar para buscar leite, buscar 50 litros de leite, 100 litros de leite, abre 14 tronqueiras, uma confusão danada para chegar o acesso, para chegar na fazenda, cachorro mordendo no pé e tal, e tem que ir lá buscar. Bateu, quebrou a seta do caminhão, atolou, foda-se, tem que ir lá buscar. Não, mas ele não vai pelo leite, ele vai pelo bolinho. E vai pelo bolinho, café, Bolinho, etc. café. Essa é uma realidade, né? Então, ou seja, cabe destacar que eu defendo muito isso, que é uma atividade sagrada e é uma atividade de importância social absurda, né? Porque a vaca conseguiu isso. Porém, eu chamo a atenção do seguinte, emburreceu algumas pessoas. Essa renda mensal, né, essa possibilidade de renda mensal, ela emburreceu algumas pessoas que entraram numa zona de conforto e a gente precisa, né, de começar a profissionalizar esses caras. Quem for ficar na atividade vai precisar ser profissionalizado e aí eu vou destacar uma coisa aqui que eu quero defender bastante ao longo do podcast, que é o produtor de leite vai precisar aprender a operar capital de terceiro, botar o dinheiro para trabalhar para ele. Por que ele está... Se você está trabalhando muito, você que está me assistindo aí, está trabalhando muito, você está fazendo alguma coisa errada. Minha professora de matemática já dizia, você começou a fazer uma expressão matemática, ela fazia a conta. Se a conta começou a ficar muito grande e não chega no final, você está fazendo a conta errada. Volta isso para o trabalho. Se você estiver trabalhando muito, tem alguma coisa se errando na sua casa. Mas isso não é o tema que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo por que o preço está faltando. Acaba que tem uma relação, que é essa questão da profissionalização. Chama a atenção dos produtores. Operando uma escala de produção muito baixa e operando no extrativismo, muita gente não estava vendo atratividade na atividade e começou a sair e passar a terra para o produtor de grão. Eu acho que esse é o crítico que fez uma evasão gigante nos últimos tempos, associada à questão da idade, associada à questão da falta de sucessão, né? Zero atratividade com a atividade, pessoas hiper tradicionais na produção de leite. Meu tio e meu avô, hiper tradicionais de produção de leite, eu achei que nunca ia parar de produzir leite, até eles pararam. Então, assim, é uma questão... Virou notícia em grupo de WhatsApp. Virou notícia, né? Virou notícia. É mesmo? Virou notícia? Virou notícia. Então, assim... Como é que foi a notícia? Conta a fofoca. Não, a notícia foi o caminhoneiro, que foi avisado que não ia ter leite mais para buscar, mandou um áudio desesperado para alguém, dizendo, o avô e o tio do Ronaldo pararam de entregar leite. Da companhia do leite. Da companhia do leite. Você imagina. Aí já vem um outro assim, o Ronaldo tem que ajudar o avô e o tio, não é possível. Não, aí o caminhoneiro, não, o negócio tá feio mesmo, nós vamos ficar sem leite. Tem contexto, né? Gente, lógico, tem contexto. A propriedade foi transformada numa propriedade para... Uma propriedade nossa, né? Para a gente poder continuar o nosso trabalho. A gente tá trabalhando nessa fazenda com doadoras, e o tio mudou, tá dentro do segmento leite, mas mudou ali a atuação. Tem trabalhado cuidando dessas doadoras para a gente, virou um parceiro nosso lá nessa parte das doadoras. Ele saiu do ramo primário para o ramo de genética. Mudou. Não é verdade? Então, assim, foi uma estratégia até familiar que a gente usou para poder quebrar aquela tradição, né? Pensa lá, a realidade é 40 vacas para tirar 200 litros de leite por dia. Como é que você racha um negócio desse para poder mudar? Então tinha que profissionalizar. Então e a estratégia foi resetar o negócio, ir lá, quebrar aquilo e fazer aquilo de virar outra coisa, né? Mas não é o caso aqui. Mas até uma pessoa dessa, né, se dispôs a parar. Então vejam, que é uma pessoa que viveu isso aí desde quando entende por gente, né? Meu avô trabalha com leite desde quando ele tinha 6 anos de idade, ele está com 76. Tem 70 anos que ele mexe com isso. Então, para vocês terem uma ideia, vejam só, essa questão, sucessão, falta de profissionalização, custo do grão, quando você coloca tudo isso junto, é muita gente que fala,
tô fora, aluga a terra e vamos para outra. E isso fez muita gente nos últimos tempos sair da atividade e ainda vai sair muito mais. E tem um fator aí, né? Você citou aí o fator social da atividade leiteira e o fator cultural. E você citou que a gente não está no fundo do poço ainda, mas isso é um movimento que vem acontecendo já há alguns anos, né? E o resultado disso tende a ser, de uma forma expressiva, muito pior, porque esse impacto cultural ele vem afetando cada vez mais a mão de obra também, né? Então hoje a gente já não acha mais no mercado profissional para lidar com a atividade leiteira como se achava alguns anos atrás. E isso tem complicado bastante a vida daquele produtor que está no meio do caminho. É o que ele médio. não consegue ainda se profissionalizar a ponto de se tornar uma grande empresa, mas também ele já chegou num patamar de tocar na mão de obra familiar que já ultrapassou, ele já depende de mão de obra contratada. Então esse impacto, né, somado a outras coisas culturais que tem acontecido aí no nosso país, que tem tirado essa mão de obra, também vai trazer um efeito de 300 a negativo 1.500 litros de leite por dia ali, a gente tem de 300 a 2.000 litros de leite, a gente tem um monte de gente que tem outra atividade na cidade. Que subsidia de carne. Ele tem outra atividade na cidade, ele herdou aquela propriedade, ou de alguma forma que chegou na mão dele, e ele tem que pagar aquela mão de obra para tocar aquele negócio. E quem tá nessa escala de produção, mas tá muito enrolado. Porque o cara não dorme. É. O cara não dorme, porque ele além de viver com os problemas da atividade, tem um negócio que assombra ele, que é o fato do cara poder sair a qualquer momento. O funcionário dele, né? O funcionário dele poder sair a qualquer momento, tira o sono dele, e isso vai trazer impactos. E é muita gente, aí. né? Por questões de mão de obra, você tocou no ponto, esse é outro ponto crítico do crítico, que é a questão mão de obra. Essa aí, se você for tratar com o produtor, ele reclama hoje mais da mão de obra do que do preço. Com certeza. E esse rompimento cultural vai trazer uma tragédia. É engraçado, voltada né? pra O isso. pessoal fala, mas tem tanta gente querendo emprego e tudo. Por que será que não chega no meio rural? Será que a gente já até teve essa conversa, né? Se não me engano, até no tocou num ponto podcast. bacana demais agora. Mas por que não tem? Será que é desconhecimento? Será que é medo? Será que é falta de propaganda nossa no LinkedIn? Para poder arrumar o funcionário? Essa eu gostaria de contribuir. Essa é uma interessante. Começar, beleza, mas essa é eu uma quero interessante. contribuir. Eu tenho uma teoria sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente podia deixar para um próximo podcast também, né? Porque afinal de contas a piada, ou a gente virou, Nós onde não a obra falamos vai da virar uma piada piada. ainda, né? Mas a mão de obra está dentro do contexto, né, da falta de oferta do leite. Né? Sim. Porque na posição do produtor, muitos produtores que estão parando, e esse extrato que ele disse, esse cara que não é ele mesmo que pega, e alguns que estão pegando, mas precisam da mão de obra complementar, porque chegou num nível de crescimento, chegou em algum patamar que ele precisaria da mão de obra complementar, é muita gente saindo da atividade porque não tem esse cara. Mas é muita gente. Esse é Sem outro dúvida. fator super significativo, bem lembrado pelo Tomás, que não poderia ter deixado de ser citado. Né? O Diogo da Melkstad, só comentando, Diogo da Melkstad, não sei se vocês já viram, acho que é a segunda maior fazenda do Brasil hoje, 85 mil litros de leite, ano passado, quando a gente foi lá visitar. Tá lá na Força Leiteira, né? Tá na Força Leiteira. Eu não é, Josenei? E esse tema de hoje está na Esse próxima tema. Força É Leiteira verdade. também. Esqueci de dizer isso, né? A capa da Força Leiteira desse mês de julho é justamente falando sobre valorização, virando piada na nossa atividade. Quem está escrevendo é o Leandro, que normalmente ocupa essa posição, e a gente fez uma média para isso. Mas ele falava que existia a faixa de Gaza, sabe? E a faixa de Gaza dele era um pouco diferente da nossa, mas a ideia é a mesma. Ele falava o produtor que estava entre 1.000 e 7.000 litros de leite. E essa era a faixa de Gaza, era onde ele mais teve dificuldade para fazer. Depois de 7.000 ele rompeu, no caso dele, né? Aqui a gente não sabe como é que é, mas aqui a nossa faixa de Gaza é dos 500 aos 1.500, você falou? 2.000. Aos 2.000? Eu acho que de 500 a 2.000, eu acho bem... É uma realidade que a escala ainda está muito baixa e você tem dificuldade de ter uma mecanização completa. Então, assim, você fica...
Se você coloca a mecanização completa, o investimento muito grande, por aí afora, é uma faixa muito difícil. Você tem uma escala baixa para ter o número de funcionários necessário, você monta a estrutura muito grande, difícil de diluir ela, pagar a parcela dela, pagar a parcela da mecanização com escala ainda baixa e por aí afora. Então, eu acho que é uma fase bem crítica. Quando começa a passar de 2.000 litros de leite por dia, e eu conversando com um grande produtor de Goiás, ele falou o seguinte: quando você ultrapassa essa jornada dos 2.000 litros de leite por dia, você tende a começar a aprender uma coisa. E se você não aprendeu, aprenda, que é modular. Eu, para poder trabalhar, exemplo, 50 vacas, eu preciso tanto de se é galpão, se é coxo, se é isso, é tanto de comida, vai ter tanto de novilha, vai ter tanto de pasto para pôr novilha, vai ter tanto, eu vou ter que ter um funcionário, etc. Aí você modula aquilo. Aí você passa a replicar aquilo em módulo. Porque você passa a ter uma escala, um dinheiro, uma capacidade de aquisição que permite você falar assim, ó, eu vou fazer esse módulo. Aí você replica o módulo. E é por isso que a partir dali você começa a crescer mais rápido. Alguns a partir do 7, alguns a partir do 2 e tal. Mas quando ele começa a crescer mais rápido e sem dificuldade, quando ele aprende a modular o negócio. Entendeu? E isso é uma dica, né, que acaba ficando aqui para aqueles que ainda querem permanecer na atividade, não querem entrar na onda do lugar terra pelos R$ 1.800 nós estamos aqui, ou pelos 12 a 18 sacos de soja. Aprender isso é importante. É que quando você modula, querendo ou não, você não... Às vezes você não faz uma super estrutura e muita maquinária, ao mesmo tempo também você não tenta ficar naquela situação que você tem quase nenhum recurso e um monte de vaca entrando e bezerro, aquela coisa, né? O modular, eu acho que acontece, na verdade, é isso, né? Quando você modula, você consegue também acompanhar a sua estrutura para um bloco que justifica aquele custo. Ao invés de você ter que fazer um baita de um galpão para ter 3 vacas lá dentro, porque vai o dia que você tem 100, que dá o problema. Para quem não entendeu, pessoal, o que nós chamamos de modular, um módulo seria mais ou menos o cara conseguiu chegar numa receita do que dá certo para ele. Né? Eu preciso de ter tanto de investimento para poder montar para produzir tantos litros de leite. Para fazer isso eu vou gastar tantas vacas, eu vou precisar de tanto de área, eu vou ter tanto de custo. Se eu tivesse tanto de custo, vai me sobrar tantos reais e eu gostei disso, para mim está dando certo, compensa, eu vou replicando esse modo. Então tem gente que aprende a fazer isso, são os caras que mais crescem acelerados hoje aí na atividade leiteira. Esse cara que aprendeu a modular e seguir. Né? E acaba que isso tem acontecido, especialmente para quem trabalha com confinamento, né? Quando vai ficando muito grande, tende a servir confinamento. Então o cara aprende a fazer aqueles galpãozinhos do mesmo tamanho e replicando aquela cédula ali que viu que deu certo. Tomás, estávamos na mão de obra. Estávamos na mão de obra. E eu tenho uma teoria sobre isso. Me explica. Vai lá. A gente encontra a campo aí muitas propriedades que, se você for avaliar horas trabalhadas por dia, é um período curto. O cara trabalha ali 1h30 de ordenha, mais 1h30 fazendo um trato, replixo de manhã, de tarde. O cara trabalha 6 horas por dia. E aí? Por que a gente não consegue essa mão de obra? Atividade leiteira numa propriedade que tem um nível de tecnificação médio, ela não é um serviço absolutamente pesado. Absurdamente pesado. Você concorda? Eu entendo. E por que a gente não encontra aí essa mão de obra, né? Olha, eu tenho algumas linhas de pensamento voltadas para isso aí. vamos lá, que nós estamos com tempo. A primeira, no meu ponto de vista, está relacionada à escala de trabalho, dias de folga, esquemas de folga, dias de folga, propriedades que sofrem com isso tendem a ter uma rotatividade maior no número de funcionários, certo? E um segundo ponto que eu acho que tem um impacto gigantesco é a maneira com que o profissional ali, com que o produtor está trabalhando, né? Porque a rotina ali na atividade leiteira já é uma rotina desgastante em algum ponto, né? É um trabalho muito rotineiro, e quando a gente fica aumentando o trabalho, a força de trabalho, corrigindo certos problemas que deveriam ser tratados de forma preventiva, isso aí tem um impacto negativo na mão de obra, e também um desgaste que eu acredito que piora e acelera essa rotatividade. Vamos supor, uma propriedade que está
sofrendo lá com surtos de mastite, que não consegue emprenhar a vaca, que tem alta taxa de retenção de placenta, que fica convivendo com esses problemas e todo ano o cara não consegue produzir o volumoso dele direito, ensilar, e aquilo fica, né, um ciclo vicioso, e essa situação, esse clima, eu acho que prejudica, né, mesmo tendo algumas vantagens aí comparadas a outros serviços que o cara encontra lá na cidade, né? Muita gente que deixa de estar ali na atividade leiteira, às vezes vai ser servente, né? Fazer serviços que são muito mais braçais, né? Muito mais pesados, mas eu acredito que esses dois pontos carregam bastante aí o profissional que está trabalhando na atividade. O Ronaldo deve falar isso, mas a percepção é uma coisa muito importante também. Como é que a pessoa percebe o trabalho que ela faz. E depende muito de quem contrata. Eu tive acesso a uma fazenda que era muito próxima a mim, que não era da minha família, deixar muito bem claro, mas era muito próxima a mim, que a família que contratava o funcionário tinha um pensamento meio escravocrata, sabe? Uma coisa de assim, ó, ele tem que trabalhar enquanto tiver sol e é isso aí, entendeu? E paga pouco porque vai pagar muito para quem trabalha com leite funcionário, ao ponto de não ter mais ninguém para trabalhar. Pegaram um cunhado para colocar no lugar porque ele estava precisando e o cunhado virou o escravo da fazenda. E era normal isso. O camarada acordou 4 horas da manhã, tirou leite. Dava 11 horas e queria tirar um cochilo. É o mínimo que eu acho que uma pessoa que acorda 4 horas da manhã tem que fazer. É ter um espacinho no meio do dia para tirar o cochilo dele. O pessoal achava um absurdo. Como é que tá trabalhando? Como é que tá dormindo no meio do dia? Entende? Não faz sentido. E isso acontece com uma certa frequência, né? Tem certa frequência, não quer dizer que é o normal, mas é uma certa frequência. Mas são coisas desse tipo também que eu acho que pega pesado. Agora, conta da sua teoria. Terroria, vai lá. O primeiro ponto da gente ter uma dificuldade de mão de obra é o próprio discurso do produtor. Uma pessoa que fala que o negócio dele é ruim a vida inteira, ele espanta, refuta a mão de obra. O produtor de leite conseguiu fazer isso com o capital e com a mão de obra. O produtor de leite ele vai pegar um empréstimo, ele tem dificuldade. Porque, não, eu não tenho, porque eu sou rico, etc. Mas eu estou falando na forma geral. Na forma geral, hoje você vai procurar dinheiro no banco, você refutou o capital. De tanto você falar que a atividade leiteira é ruim, o banco acreditou. Né? E a mão de obra também. Mas eu não acho que esse é o principal ponto. Isso aí é um reflexo, vem acontecendo e tal, mas a verdade é que o problema de mão de obra ele é generalizado. E é uma incoerência você pensar que você tem 10 milhões de desempregados, ou seja, são pessoas que estão procurando emprego, 10 milhões de pessoas que estão procurando emprego não estão conseguindo. Fora aquelas pessoas que estão aí avulsas, são 38 milhões de informais, pessoas que têm subemprego, né? O emprego que às vezes passa por dificuldades, ou é um emprego de subsistência, né? Então, um volume grande desse de pessoas que nós temos aí de força de trabalho em idade ativa no Brasil, e essas pessoas, elas não se encontraram com a atividade leiteira ainda. A minha teoria, ela não é teoria não, eu vou falar para vocês aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando. O que o produtor de leite e mais muitos produtores rurais ainda não sacaram? Que essa mão de obra, ela não está pronta, ela não tem e nós não trabalhamos a reposição dela. Então, o que é o ponto? Lá, antigamente, você tinha sua fazenda que tirava 300 litros de leite por dia, tinha 10 famílias que moravam nessa fazenda. E você pegava uma criança de 6 anos de idade, trabalhava ela e ele era a reposição. E esse cara de 6 anos que ele era trabalhado, hoje ele está com 58, 60, 70. Entendeu? E muitos desses caras hoje, né, que estão disponíveis para trabalhar no campo, esse cara, ele não sabe nada de gado, não sabe nada de vaca, e tem a cultura antiga, aquela mesma cultura extrativista. Né? E ainda o que vem sobrando, né?
o cara que alcoólatra, etc., não serviu para fazer nada, botaram ele lá para poder trabalhar na atividade leiteira. Um monte de isso. Tem muita gente nessas condições. O pessoal, com todo respeito aos ordenadores por aí, que são bons de serviço, que estão fazendo trabalho, que estão estudando, insemina, sabe identificar o animal com doença, por aí afora vai. Nós precisamos de pessoas igual vocês e criar, né, estruturas, estratégias para capacitar essas pessoas. Então, onde que eu quero chegar? Por que falta mão de obra na atividade leiteira? O primeiro passo é a forma que a gente contrata. Como é que o produtor de leite está nos ouvindo aqui hoje? Como é que ele faz a contratação de um ordenador, de uma pessoa para trabalhar com ele? Ele liga para a pessoa que também é produtor de leite, ou ele encontra com esse cara dia 20 no dia do pagamento no Banco do Brasil e pergunta, você não tem um cara para você ajeitar para mim aí, não? Não precisa. Ele não precisa. Não, mas esse cara, eu sei de um que tá parado e tal, mas ele deu uns probleminha aí e tal, esses dias para trás ele foi preso. Não tem problema, não. Se ele pode, se for puder ir amanhã, eu tô precisando amanhã. Mas ele tá solto, pelo menos? Já tá solto. Então, assim, é do jeito que dá, é a pessoa que tiver. É quem tiver disponível. Então não existe um trabalho para poder falar assim, ó. Eu tenho certeza que em 10 milhões de pessoas desempregadas, tá procurando emprego hoje. Se você for, exemplo, na periferia lá da cidade, lá, pegar um cara lá que às vezes não tem um curso superior, está com dificuldade de arrumar emprego, pega essa pessoa, leva essa pessoa para a propriedade, capacita essa pessoa a identificar, esse cara vai receber um curso de inseminação artificial e vai aprender a identificar um animal doente, e vai aprender a lavar ordenha, vai aprender a tirar leite de qualidade, isso é sem vício. Para ganhar 2 salários e meio, que é o que se paga aí hoje para um ordenhador. E esse cara, na cidade, ele nunca vai ganhar isso. E aí tem uns pontos importantes. Veja bem, o cara, 2 salários... Os indiretos, né? Vai ganhar lá mais do que 2 salários. O filho dele vai ser buscado com a van da prefeitura, vai levar e devolver na porta de casa. 2 litros de leite por dia. Internet, água, luz, não tem que pagar aluguel. Essa mesma pessoa, com a qualificação dele na cidade, aluguel, água, luz, um salário mínimo. Mas tem que trabalhar todo dia. Tá? Ele trabalha no supermercado. Trabalha todo dia, mesma coisa. Entendeu? Quantas horas de ônibus e metrô, né? Então assim... Mas e o dia que eu quiser ir na cidade? Quantas vezes você acha que esse cara que mora lá na Coab da cidade, ele vai no centro por mês? O dia que ele recebe, no dia que ele receber, vai junto com o dono da fazenda para a cidade, lá, pega o carrinho dele e vai para a cidade. Com o que está recebendo a mais, ele vai para a cidade. Então, ou seja, não existe um preparo, um trabalho de mostrar para as pessoas que estão na cidade que existe oportunidade no campo. Esse trabalho não existe. Ele é 0,0. Não existe um trabalho, nada do meio rural, para mostrar para a cidade que nós temos oportunidade no campo. É 0. Não é feito por ninguém. Não tem uma instituição, não tem um sindicato, não tem Ninguém faz. Mas o Senar dá o treinamento para quem tiver... Quem que você acha que o produtor manda para o treinamento? O mesmo cabeça de bagre que nós estamos falando, que ele ajeitou lá. Eu já vi curso do Senar, o mobilizador tinha que pegar quem tivesse no laço. Tem que pegar a pessoa no laço na rua. E não me contaram, não. Eu estava lá dando treinamento. Entenderam? Então eu tinha que pegar a pessoa no laço na rua. Então, assim, o setor está nichado. Nós estamos pegando gente do mesmo. Nós estamos abastecendo a máquina tirando o combustível de dentro do tanque do carro e botando dentro do tanque do carro de novo. Nós estamos fechados dentro do nicho. Nós temos que abrir a cabeça, buscar pessoas fora. Isso aí é um dever de casa que já passou da hora de... É outro dever de casa que passou da hora de começar. Porque demora a fazer. Não é... Deixa eu entrar para complementar essa visão do Ronaldo aqui. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que ele é interessante, que ele cabe aqui. Você acha interessante o seu ponto de vista? Eu acho. Então, sabe por quê? Porque eu já expus ele em alguns outros momentos e as pessoas já acharam interessante. Muito bom. Vamos lá. Mas se vocês não acharem interessante, escreve aí embaixo para nós. Não, mas vão achar, tenho certeza. Coloca no comentário. Ativa o sininho. A gente fala isso, mas o Samuel, pra cima. O Samuel, para quem não conhece, normalmente ele é um camarada mais calado, mais analítico,
Mas quando ele abre a boca pra falar, ele sempre solta uma bomba fantástica. É sempre a mesma coisa. Então, na hora que ele fala assim, então, aí você para e escuta, porque vem coisa boa. Eu e o Daniel vomita o grosso da coisa, que na empresa funciona assim. Ele fala bobajada, aí vem o Samuel e o Tomás, na hora que levanta a mão, ele vai e bota a racionalidade no Então, negócio. aí... Vai dar aquela sacada, os dois têm isso. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante a gente analisar sempre para trás, né? Eu gosto muito de analisar atrás para entender o que está acontecendo hoje. Quem que é esse cara que começou a trabalhar com 6 anos, ficou na fazenda e hoje tem 60, que tem 70, que tem 80? O que aconteceu na história dele? Quem era o pai dele? Quem era o avô dele? O avô dele, o bisavô dele era um cara muito rico, que tinha uma fazenda muito grande, que tinha 10, 12, 15 filhos. E o que acontecendo com os filhos dele? Ele queria que os filhos, já que ele tinha dinheiro, ele tinha que ter um filho médico, um filho advogado, um engenheiro. E um engenheiro, pelo menos. Dos 15 que ele teve lá, pelo menos esses 3 ele tinha que ter um de cada um. E as Que meninas são eram padre. professoras. E as meninas professora, claro. Opa, Claro, né? as Maria. É, As Maria era Mas sempre tinha um menino que falava assim, pai, eu não gosto de estudar. Você não gosta de estudar, não? Pra onde você vai? Vai pro curral. O que acontecia com esse cara aqui pro curral? Já começou que ele não estudou, que ele não gostava de estudar. O que aconteceu com os filhos desse sujeito que já era o que não estudou? A mesma coisa. Mais 10 filhos, um médico, um engenheiro, um advogado. E o que não quer estudar, vai pro curral tirar leite. Então nós tivemos várias... Gerações várias de seleção de pessoas que Uma não seleção estudaram. artificial ao contrário, né? E o pior, ele ficava e ainda falava pro filho dele. Isso aqui não dá futuro não, vai estudar. Então, o que foi criado dentro dessa estrutura, dentro dessa cultura da fazenda de leite? Primeiro, que só vai pro curral quem não estuda. Segundo, aquilo não dá futuro para ninguém. E isso ficou enraizado na nossa cultura, na atividade leiteira, que aquilo não é bom para ninguém. Quem são os caras hoje que estão na casa dos 50 para cima, que são bons produtores? São os caras que lá atrás resolveram estudar sobre pecuária. Que fizeram veterinária, que fizeram agronomia, que fizeram zootecnia. E eles conseguiram voltar para dentro da fazenda e implantar as técnicas e tecnologias. ou mesmo que não estudaram, né? Eles buscaram. Tava aberto. Buscaram informação. Estava aberto a isso. Estava aberto. E a gente conhece, né, vários bons produtores, que às vezes até com um nível de estudo limitado, mas vários que buscaram, estiveram abertos à técnica de produção e implementaram. E a gente, se tem uma coisa que nós não temos dúvida, é quanto mais receptivo o produtor é à orientação técnica, são os que mais avançam, mais acelerado. É o cara que mais cresce. Eu acho que é o que está aberto à orientação técnica e o que tem massa crítica para questionar a orientação técnica. Com certeza. Aquele que olha aquilo que está sendo posto para ele, analisa criticamente, e quando ele analisa criticamente, existe uma contra-argumentação em cima daquilo que faz com que ele cresça, porque ele acabou de aprender o porquê de estar sendo recomendado aquilo por E ele. o que não desiste. Porque não existe técnica que não depende de adaptação, de ajuste. E às vezes o cara, naquele primeiro momento, existe uma expectativa muito grande, a técnica às vezes não entrega 100% daquilo. O cara que tem esse perfil de conseguir se adaptar, esperar, ajustar para a técnica dar certo. A ilusão que nós podemos ter acho que uma ilusão que nós temos é achar que esse problema ele é um problema da atividade leiteira. Tanto a mão de obra quanto a persistência, tanto o problema de mão de obra quanto a necessidade de persistência É do empreendedor. é do empreendedor. Né? É uma necessidade daquela pessoa que vai montar um negócio para ela, que vai se responsabilizar por aquele negócio. Porque vão vir desafios. A gente tá, quantas pessoas a gente viu por aí, vão dar exemplos críticos, né? Entrou uma tripanossomose na fazenda do cara, matou metade do rebanho. Pô, tem que ter um preparo emocional
para lidar Violento. com isso. Absurdo. Teve lá um surto de aborto na fazenda, deu uma chuva de pedra lá, acabou com o milho do cara, não plantou, atrasou para colher, o XYZ, várias coisas nós já vimos por aí. É o dono de transportadora que perde o caminhão, né? É. Bateu o caminhão. Faz parte do negócio, não é verdade? Então, Não, ainda tem seguro, tem uma proteção, né? Normalmente tem. Né? então, mas aí você Às pode vezes. fazer os seus Às seguros vezes. também. Agora, esse negócio da comunicação a campo é uma coisa engraçada, né? E tem algumas coisas que são enraizadas, igual você estava falando. Você quer ver uma coisa que eu não concordo, que eu tenho muita dificuldade de entender? É a vaca vazadeira. Como é que o sujeito tem uma vaca que chama vazadeira? Você imagina alguém como... Você entraria num curral e compraria uma vaca com o nome de vazadeira? Jamais. Não pode! Não pode! Eu sempre que eu vi, eu falei, não, pelo amor de Deus, troca o nome. Bota o nome que você quiser aí, bota o nome de saltitante. Cascata, cachoeira, torneira. Essas são boas, faz alusão à produção. Ué, é lógico. Esse dia eu tava numa fazenda e o camarada falou assim, ó, isso aqui é melhoramento genético, uma fazenda de genética. Essa vaca aqui você não tá entendendo, não. Tirou o leite dela deu 4,8 de gordura. Eu falei, nossa, que coisa boa. E como é que ela chama? Aí botou o nome qualquer lá, eu falei, essa vaca aí tem que chamar manteiga. Na verdade, o que é isso? É manteiga. Por que é manteiga? Então, olha aqui o que deu de resultado. Escapamos do tema um pouquinho, né? Foi levemente. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Foi um subtema. Qual que é o tema mesmo? Fecha parênteses. Preço do leite valorizando. A valorização vira piada. Nós não falamos nenhuma piada ainda. Não, eu posso falar uma agora. Por exemplo, a gente aqui, você estava falando dessa questão da vaca, do nome da vaca, né? A gente aqui está com uma vaca para poder até fazer doação, se o pessoal quiser, né? Tem uma vaca que chama Pintada. Se vocês quiserem a Pintada, a gente Vazei, Josinei. Vazei, Josinei. Pessoal, nós estávamos falando sobre essa questão de as causas da escassez de leite ou o problema de oferta de leite que nós estamos vivendo no momento e demos o destaque aí muito bem apresentado pelo Tomás, mais uma sacada deles, né? Samuel eu sou o cérebro do negócio aqui, Samuel e Tomás. Ele traz a questão da mão de obra. E aí a gente fez um parênteses aqui para tratar essa questão e aí chamar a atenção de vocês, pessoal. Acho que nós temos que mudar a forma de contratação, né? Pensar que nós temos que formar a mão de obra. Hoje, na Companhia do Leite, todo técnico que chega na Companhia do Leite hoje, muitos deles, quando passam pelo treinamento da empresa, saem impressionados com o que viram no treinamento e falam assim, gente, meu Deus do céu, eu passei aqui X dias aqui em treinamento, eu acho que eu vi mais coisas que eu vi na minha faculdade. Isso é a conclusão que quase todo mundo chega. Né? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Para entrar um veterinário aqui na Companhia do Leite fazer assistência técnica gerencial, a gente tem que investir, treinar ele, às vezes tem que manter ele rodando com outro técnico, nós temos que gastar dinheiro para poder fazer o cara fazer o que a gente continuada, quer. Né? E ainda esse cara tem que ficar com um supervisor lá, cada 10 a 15 pessoas lá, tem um supervisor na cola do cara lá, batalhando, ajudando, treinando, tirando dúvida, etc. O tempo inteiro preocupado com esse cara. Formando o cara ao longo do tempo. Nós estamos chamando de educação continuada. E agora, montamos aí um material online, né? Estamos trabalhando aí para poder disponibilizar isso para o time, pensando, ou seja, eu tenho que estar investindo na minha mão de obra. Aí eu pergunto para vocês, o que você está fazendo para poder ter esse profissional que não tem no mercado? Esse profissional que não tem no mercado, o que vocês estão fazendo? O que você, produtor de leite, está fazendo para isso? Quantas pessoas novas, que não eram da atividade, que vocês formaram? 0,0. Entendeu? Nós não temos esse movimento na cadeia do leite e passou da hora de ser criado. Então vamos tentar voltar um pouquinho, né? Vai lá. Nós estamos vendo a curva de preço de leite subindo, spot subindo, né? Preço pago ao produtor, preço na gôndola, tudo subindo. Só que normalmente a gente sabe que nas leis da física, tudo que sobe desce. E tudo que sobe, que desce também, uma hora sobe. E preço de leite no mercado é isso aí mesmo. E a gente já cansou de falar aqui em todos os nossos podcasts, né? Esse é o 5º, e no 5 foi falado, né? A coisa é cíclica e não tem jeito de escapar dela. Então nós estamos no período da seca, é histórico de preço subir, e com todas essas coisas que a gente falou no início aí, com essa falta de oferta, que é outra lei pétrea da economia, né?
Oferta e demanda, não tem jeito de você brigar com ela. E aí? Até outubro, novembro, nós vamos ter provavelmente uma oferta baixa. Até porque no Rio Grande do Sul, com seca e depois chuva demais e tal, não vai ter aquela grande safra, né? Aonde que aconteceu? No sul. Tô falando. No sul. Tô falando. Então nós não vamos ter aquela safra gigantesca no sul agora no meio do ano, este ano. E aí? E na hora que chegar no final do ano, que entrar a safra do meio do país? O que vai acontecer? Vai subir a oferta de novo? Nós vamos estar preparados para a demanda? Nós vamos importar leite? Que isso nós não falamos até agora, né? Esse é um ponto de perspectiva aí, né? Relatórios estão mostrando, né, possibilidade de começar a acelerar essa importação de leite aí a partir de agosto, né? Temos que ver até que nível que vai isso, até que ponto que isso vai. Num ano eleitoral, onde a gente tem, né, PEC kamikaze, que o pessoal está falando aí, dólar bateu 5,30, em ano eleitoral, tudo indica, né, que esse dólar vai continuar subindo aí um pouco. A conta gotas vai, né? Vai estar mirando nos R$6 aí. E isso aí, né, ou seja, a desvalorização da moeda inviabiliza um pouco a importação para equilibrar um pouco esse processo, mas existe a tendência sim de ter importação aí a partir de agosto. E esse reflexo, né, que é comum aqui, daqueles produtores extrativistas entrarem com leite a partir da chuva, né? Então, ou seja, a gente tem a correção da oferta. Então, a importação mais aumento da oferta local tende a jogar esse preço para baixo. Então, resumindo a história, pessoal, não empolga muito, não. Que isso é cíclico, do mesmo jeito. E aí eu acho que cabe, né, a gente já trazer aqui a seguinte consideração. Por que o preço do leite, né, leite spot lá, comercializado nas empresas lá, já está lá R$5, por que o preço não chegou no produtor, não chega no toque de caixa no produtor? É porque o produtor, ele acaba sendo, isso é assim desde sempre. Hoje a informação corre mais rápido no WhatsApp, existe um podcast hoje, ou seja, a informação chegando para vocês por diversas vias, né, redes sociais. Então você diversas não, é só o Mamíferos que é o melhor deles, entendeu? E é isso aí, é aqui, ó, a informação vem daqui. Tá tomando, né, tá ficando fácil o pessoal ter acesso a questões que eles não conheciam, mas é assim desde sempre. Né? O preço do leite spot, ele descola muito do preço ao produtor e depois ele passa muito para baixo do preço do produtor. No meio do ano ele vai muito acima do preço do produtor, ao final do ano ele vem muito abaixo, especialmente quando se faz dezembro, janeiro, ele vem muito abaixo do preço que está sendo pago ao produtor. E o produtor acaba então sendo protegido pela indústria, tentando que faz uma gordura agora, guarda um dinheiro para você agora, a semelhança que você comentou lá do assentado, né? Ela vai guardar o dinheiro agora para poder conseguir defender seu leite lá no final do ano. Eu gosto muito de falar que o spot ele te mostra a tendência. Sim. Ele não te mostra alto ou abaixo. Ele te mostra a tendência de alto ou baixo. Raríssimas vezes eu já vi o spot aumentar e o preço ao produtor cair, mas assim, é raro, eu posso contar umas 2, 3 vezes aí, desde que eu comecei a trabalhar com isso. Mas a questão da tendência é justamente por causa disso. Como é muito oportunista, ele sobe, desce numa velocidade muito alta e numa proporção muito alta, né? E para o produtor não pode ser assim, senão ele de fato quebra. Não tem como. Então lembre-se sempre disso. Spot, ele te mostra a tendência. Ele não te mostra o quanto vai subir. Mas como nós mudamos de patamar de preço, o produtor precisa estar alerta agora, né? Que uma alta dessa de 50 centavos, né, proporcionalmente, ela era a realidade da alta de 15 centavos no leite de R$1. Ela sempre aconteceu, né? Agora a proporção que é outra. No leite de R$1 aumentava 15 centavos, agora no leite de R$3 aumentou 45, nós estamos falando do mesmo movimento. Né? Inflação de 2 dígitos, né? Vão lembrar disso aí. A gente mudou de patamar de preço esses novos números vêm assombrando as pessoas que estão envolvidas nas operações. Tanto a própria indústria quanto o produtor. Então você tem uma alta no preço do leite lá, subiu 30. Aí quando vem abaixo, desceu 40. Desceu 40, o cara estava lá fazendo a conta, eu tenho 10 mil litros de leite no mês, caiu
40 centavos por litro, vem 4 mil reais a menos, você me quebra, né? Assim, esse é o novo mundo, é o novo cenário mesmo. E acho que, por que essas questões acontecem? Cabe chamar a atenção, com a vinda do longa-vida, esse mercado spot virou o que nós estamos vendo aí, e a especulação é máxima. Você tem do lado do supermercado um cara altamente preparado, com muita informação, e que quando ele percebe que os estoques estão diminuindo e que chegou no limite dele, o que ele faz? Imediatamente ele puxa um gatilho, fala assim, ó, eu vou comprar o máximo que eu puder agora para poder fazer um estoque grande e proteger esse preço, porque agora a alta vai ser grande. Então aquilo que estava faltando, ele vai lá e puxa um gatilho de falta extrema, porque ele demanda muito para poder trabalhar com aquele preço. Então ele precisa de um caminhão por semana, ele vai lá e compra 8 caminhões, ou seja, vai passar os próximos 2 meses. Ele acaba com o leite do mercado, e por isso que o preço descola, sobe muito rápido, né? E quando o movimento inverte, é a mesma coisa. Agora eu vou comprar de pouquinho em pouquinho, porque está caindo, né? E aí, aquilo que já está, a oferta está vindo, e o cara começa a comprar mais devagar, o estoque da indústria vai aumentando, o preço vai caindo. Então os movimentos começam a acontecer muito rápido. E quem que é o figurão que fez isso acontecer? A possibilidade de estoque de longa vida. Então, o produtor precisa estar preparado, esse é o novo mundo. Vai ser assim. Que era o que se fazia com queijo, né? Algumas vezes, não com tudo, mas tinha muito essa estratégia, né? Assim como o uísque. O uísque também é desse jeito. Você precisa de estocar ou você quer um produto melhor, você faz o gin, não é? E o gin vai virando uísque. Não, na verdade você faz o uísque para virar uísque. Quando você precisa de uma cor de giro mais rápido, você faz gin. Então é uma forma até de você regular estoque, né? Ó, tem leite demais, eu vou fazer um queijo curado, um queijo parmesão, uma coisa do tipo. Tem leite precisando, vai fazer frescar, uma coisa que sai um pouco mais rápido, tem uma validade menor. Hoje eu acho que isso não faz mais tanta proporção, não mexe mais tanto com o mercado como deveria mexer, né? Basicamente é o HT mesmo que vai justificar essa... agressivo. É o mais agressivo, absorve a maior parte do volume, mas não tem dúvida que tem muitas empresas hoje que ainda operam esse tipo de proteção no parmesão, no queijo rei, no leite em pó, né? Para tentar segurar. A questão é o financeiro disso, né? Fazer um estoque desses produtos aí. É dinheiro parado, né? É muito dinheiro parado. Mas tem gente que já se especializou nesse negócio e de fato, basicamente, pega esses produtos que consegue conservar e estocar e deixa eles para vender na época que o preço estiver melhor. É uma forma de estocar o leite, vamos falar assim. Com certeza. E aí, pessoal, esse preço, nas alturas que está, é uma coisa... Na prática, isso aí é bom para a gente lá no supermercado, o preço do leite está mais alto lá. Isso é bom para a gente ou ruim? Tem um lado bom e tem um lado ruim? É só bom ou é só ruim? Tem os dois, né? Sempre, tudo tem as duas faces, né? Obviamente. Agora, o que a gente tem visto e que tem virado os memes, né? O que tem virado a piada? É o povo começar a falar que você quer ostentar, você vai lá e compra uma caixa de 12 caixinhas de leite, né? E virou ostentação comprar leite. Agora, isso a gente tem que ter um cuidado danado, porque com esse movimento que você falou, Ronaldo, na hora que tiver um estoque, que o supermercado vira e fala assim, tá na hora de roubar o preço. Ele vai lá e faz promoção. Na hora que ele faz promoção, ele faz a promoção e ainda diz o quê? Esse preço que estava na gôndola, o consumidor final não compra mais, então tem que derrubar o preço. E ele está com o estoque cheio, ele vira para o laticínio e fala assim, não compro, estou com o estoque cheio, ninguém está comprando, agora eu tenho que fazer promoção para liberar o meu estoque. E aí o negócio vem para trás, derrubando o preço do laticínio, derruba o preço para o produtor também. Então a gente tem que ter um cuidado danado. Quando é que a gente faz propaganda de leite? Isso é um tema que todo mundo fala para toda hora. Qual foi a última grande propaganda de consumo de leite no Brasil? Uai, que isso? Companhia do Leite fez. Se vai leite, vai bem. Sim, a maior propaganda mundial. Não, excelente, né? Não, com certeza. E a gente vai ficar com ela muito tempo ainda. Essa eu achei que ficou muito boa. Se vai leite, vai bem. Mas tirando a piada, né? É pouco.
Aqui todo mundo lembra da Parmalat, né? Da Nossa, época dos bichinhos. E muito bem feita, né? Que até Exato. hoje eu lembro que Parmalat, o Panda cor-de-rosa, como é que era lá? Até hoje você não tirou a fantasia, né? Olha a cara de urso que tá nela. guardado até hoje. Bons tempos. Ô, Josinei, você tem também os bichinhos da Parmalat? Tem sim, José. Fala a verdade. Ele falou um tem Tem na não ali estante, pra ele não tem na esconder. estante, ele Tá tem na na estante. estante lá do Josinei. Mas, então, quando a gente olha pra trás, o que de propaganda a nível nacional que a gente teve de consumo de leite? Não tem. Então, Pelo por que o contrário, né? cara... Pelo Pelo contrário, contrário, cheio de só fake propaganda news aí, negativa. com propaganda negativa. Agora, o cara deixou de beber a cerveja dele de 15 conto? 20 conto? 25 conto? Agora tá artesanal, né? Não, aí vai pra 30, vai pra 35, 40 conto uma garrafinha. E ninguém reclama do preço da cerveja, pelo contrário. E Eu não vi pergunta agora- o preço. Não, e agora esses dias saiu uma pesquisa dizendo que nunca se consumiu tanta cerveja no Brasil. É pra esquecer dos problemas. Às vezes, se leite deixasse a gente tonto, a conversa mudava, né? Por enquanto, não inventaram essa vaca. É, então, tá na hora da indústria e os produtores começarem a se unir para falar o tanto que o produto que a gente vende, que a gente produz e vende é bom. Isso é extremamente importante. Porque o mercado consumidor ele não sabe o que é leite bom. Ele não sabe o que é um queijo bom. Ele está acostumado a comer um queijo que ele comia quando ele estava na infância, lá na roça, que infelizmente às vezes não tinha qualidade. Então quando você chega com um queijo muito bom, ele acha que aquele queijo muito bom é ruim, porque ele não tem aquele sabor de curral, Aquele aspecto de queijo furadinho. queijo Conhecido. furadinho, que dá aquele Aquele amarguinho. parece Olhadura, um isopor no dente. Ele não tem noção de que aquilo é ruim. Ele acha que aquilo é que é o bom. Então, que hora que nós vamos ensinar o produtor final do que é um produto bom? Um exército de pediatra e de nutricionista falando para parar de tomar leite. Um exército. E um movimento nulo, o contrário. A gente está ferindo a terceira lei de Newton, que é de ação e reação, né? Exato. Nós não estamos promovendo a reação. Né? Nada. E tem formas indiretas de você fazer a mesma coisa. Promove pizza. Promove iogurte, seria uma forma bem direta, mas coisas que levam leite de uma certa forma, você acaba fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Que a gente consome muito mais do que, na verdade, a gente consome diretamente, né? Aham. Um dos maiores consumos de queijo mussarela é na pizza, né? E é uma tendência mundial de aumentar o consumo de lácteos e diminuir o consumo de leite fluido. Isso é a tendência mundial, vem acontecendo ano a ano. E reforça o que você está falando, né? Que é uma estratégia da gente fazer uma proteção, né, do share, vamos falar assim, né? Proteger aí parte do mercado que a gente tem. Mas ainda assim, eu acho que dá para trabalhar também no leite, eu concordo plenamente que precisamos trabalhar o marketing disso aí para, de fato, a gente conseguir agregar valor no produto, gerando demanda, afetar a demanda. Nós fizemos movimento nenhum para isso ainda, né? O movimento é nulo, não fizemos nada. É mais uma coisa que nós estamos pacífico aí, né? Estamos passivo, sem fazer nada, o movimento é nulo. E o pior, ainda tem produtor que vira e fala assim, eu não bebo leite. Porque o movimento, Eu não bebo leite. o movimento Como em relação assim? à marca, ele não tem efeito sobre a demanda. Quando a gente fala, por exemplo, do Parmalat, é um movimento em relação à marca. Quando a gente pega a Ivete e está lá fazendo com o dedinho, ela está falando da marca. Ela não está fazendo um movimento em relação ao consumo de leite. Consumo de leite. Nós não usamos a imagem do Ivete, que é uma celebridade nacional, para poder trabalhar o consumo de leite. Isso que eu acho que precisa ser muito explorado também, precisa de organização de cadeia para isso. Eu estava escutando esses dias o pessoal falando sobre isso com relação ao humor. O pessoal que faz stand-up. Que o pessoal mais antigo, se eu não me engano, era alguém lá das primeiras mesmo, os primeiros stand-ups. O camarada falando assim, antigamente a gente fazia por conta própria e queria fazer propaganda só pra gente e tal. Essa turma nova, eles fazem muita colaboração, faz coisa junta, e aí faz propaganda junto e show junto,
Porque eles estão muito mais preocupados com a cena do humor do que com a imagem própria. E quando você trabalha a cena, você acaba promove, né? Você promove todo mundo. Não é um jogo de soma zero, né? Então dá para todo mundo crescer junto, que é mais ou menos o que você está falando. É você se preocupar com a cena do leite, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Me fala o digital influencer hoje que defende o leite. Aquele cara, tipo assim, famosaço que defende o leite, que faz propaganda do leite, que faz propaganda dos lácteos. Qual que é? Nenhum. Não existe. Ele não existe, entendeu? E existe para tudo. Entendeu? Para tudo. Existe o cara que promove a luta, existe o cara que promove o carro, existe o cara que promove o que vocês imaginar por aí, tem um cara promovendo. Tem cara promovendo coisa que não deve. Entendeu? Tem digital influencer hoje promoveu o uso de droga. Tem anabolizante, de anabolizante. Tudo que vocês imaginar tem. Não tem um cara para falar de leite. Então, e eu acho assim, novamente, eu acho que uma das coisas que emburrece a gente é o fato do ser humano nascer mamífero. E nascer dependente. Né? Então, se tem uma criança que começa ali dependente de leite e a gente tem aquele freguês garantido, está emburrecendo a gente. Né? Então, assim, não tem dúvida que como cadeia nós temos que reagir em relação a isso aí para gerar demanda. Não só gerar demanda, mas gerar valorização do produto. Né? Porque não tem valorização do produto. Aí a palavra que está tudo dentro disso aí, que agora está na moda, é o branding, né? Cadê o que nós estamos gerando de valor para leite e para a cadeia do leite? Nós não estamos gerando nada. É por isso que na hora que você vê um litro de leite a R$7, a R$8, você fala, você tá doido? Virou ostentação. Agora, tudo que custa aí R$15 o litro, ou uma garrafinha de 600 ml, não, tá bom. Não tem problema. Por quê? Porque tem branding. Beber cerveja é bom, sextou, né? Então nós estamos gravando um podcast aqui para trazer informação para você. Né? Por falar nisso, sextou, né? E aí? Nós estamos falando de leite. Tem que parar mais cedo. E aí eu vou chamar a atenção de vocês uma questão. Vocês sabem o que mais gera engajamento no Instagram? Disparado. É mais do que a soma de todos os outros 6. Tem 7 que mais gera engajamento no Instagram. Mas disparado, o que mais gera no Instagram engajamento é bunda. Mulher com bunda de fora. Disparado. E é o que dá mais visualização. O algoritmo, ele olha o que dá mais visualização e repete e entrega mais. Ele é programado para isso. Então, como mais pessoas param para olhar aquilo, o algoritmo vai retroalimentando aquilo e entregando mais. Qual que é a moça que está de bunda de fora bebendo leite? Então, podia fazer isso, né? Gera saúde, etc e tal, e por aí afora vai. Então, assim, eu estou mostrando para vocês, pessoal, o que parece engraçado. Mas aqui, hoje, é onde que ocorrem as propagandas. E o algoritmo funciona assim. Quem que está pensando nisso no leite? Entenderam? Então, assim, parece até piada. A hora que eu chegar em casa, eu sei que eu vou apanhar. Né? Mas eu estou aqui para poder defender o leite e estou falando o que o mundo está pensando hoje, o que está funcionando. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer uma empresa que pega uma moça de biquíni e dá um banho de leite nela dentro do meio do Instagram? É isso que você está procurando? É nessa linha aí. Ou sei lá, a moça está lá fazendo academia lá, apelo aí, verde de campo, apelo verde de campo, né? Trabalha muito isso, essa questão do produto saudável, né? O shake, né? Então, exemplo, trabalho de agregação de valor. Pegou lá, colocou mais proteína lá na whey protein, que no caso é soro de leite, colocou lá no produto, X gramas de proteína a mais e coloca lá fitness, a pessoa, como é que chama? Usa fitness, tomando o determinado produto. Então, esse pessoal hoje explora esse tipo de apelo, né, mostrando o lado de saúde, se a gente não quiser falar diretamente ligado ao exemplo que eu dei aqui, mas mostrando a saúde da pessoa ao consumir o lácteo. Eu tentei truncar ele aqui para ver se ele não saía, ele deu conta de sair. Várias pessoas, um cara difícil de mexer. Mas onde que eu tô querendo chegar? Se tem esse apelo do cara ser fitness, um monte de gente que gosta de academia, etc e tal, o que nós estamos fazendo para esse nicho?
O que nós estamos fazendo aleatoriamente para que ela mostre só que ela é digital influencer da cidade mesmo, etc. E, tal, e ela ganhou lá a cestinha de produto do laticínio, ela vai dar promover aquilo lá e vincular aquilo à academia dela e por aí afora vai. Qual que é o movimento que nós estamos fazendo disso? Zero. Entendeu? Então, exceção desse exemplo que eu dei aqui, o movimento, se existe, é muito discreto. E está, às vezes, voltado para a marca. Não está voltado para o leite. Pra cena. Né? E isso aí, acho que nós temos que avançar bastante para poder proteger o preço do produto. Até para começar a ver um leite de 6, 7, 8, 9 reais e falar assim, vale. Não é? Vale, esse vale. Realmente. Vale, é gostoso e faz bem para a saúde. Não, eu para ficar bombado tem que tomar mais whey protein mesmo, não é verdade? E aí vale o dinheiro que tá pedindo. Agora, em se tratando de alimento, uma coisa que eu acho que às vezes o produtor de leite ele está um pouco mais iludido do que os demais. Eu vi caixa de beterraba, cenoura, tomate variar de 20 a 120. De 20 a 120. Às vezes dentro do mesmo dia, né? E o produtor de leite está achando que ele é a vítima, entenderam? Então, o urubu é preto para todo lado, gente. Se tratando de commodity, é assim que vai funcionar. Se tratando de alimento, é assim que vai funcionar. O preço dele vai aumentar e vai subir. E no nosso segmento existe uma vantagem enorme em relação a isso aí. O ciclo é conhecido. No milho, na soja, na beterraba, no tomate. Você sabe o que vai acontecer com o preço daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Não, sem chance. No nosso segmento, o ciclo é conhecido, né? Já vai um alerta aí para todos os produtores que estão ouvindo a gente aí. O ciclo é conhecido, né? O preço de leite vai cair no momento que ele cai. Então, isso é uma facilidade ainda pra gente. Falou, né? Que o pequeno vive de horta, né? Beleza, ele mora pertinho ali da grande cidade, ele tem o comprador dele lá no Ceasa. Ele sempre leva pro Ceasa. Pro Ceasa tem um monte de gente chegando e o cara, que é o comprador, o consumidor final, ele vai cedo pro Ceasa para comprar o mais fresquinho que acabou de chegar. Ele tem o poder de escolher o melhor e levar, certo? Só que aí aquela C10 que você tem para entregar sua horta lá no Ceasa furou o pneu, porque o pneu estava careca. Aí você teve que parar, descarregar, tirar o step que estava atrás das caixas de beterraba, de cenoura, de tomate, de cebola. Trocou o step, você perdeu ali 1 hora nessa brincadeira. Chegou atrasado, porque aí na hora que chegou perto do Ceasa, o trânsito já estava saindo, a turma estava chegando. Em vez de chegar às 6 horas da manhã na loja do Ceasa, você chegou às 9. Cadê o comprador? Não tem mais o comprador. O cara que pagava muito já foi embora. Não tem ninguém mais para comprar seu produto. E agora, quanto que ele vale? É chipa. E o que acontece com o leite? É completamente diferente. Pôs dentro do tanque, o laticínio vai lá buscar. Aqui em Minas Gerais, se eu dividir Minas, vamos falar assim, 4 quadrantes: Nordeste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste. No Sudeste, você tem 50 caminhões de leite para poder pegar seu leite. No Sudeste de Minas. Qualquer lugar você tem 50 caminhões de leite para pegar seu leite. Se for no Nordeste, você tem 20. Se você for no Noroeste, você vai ter uns 5 a 10. Se você for no Sudoeste, você vai ter uns 20. No Sudeste, você vai ter uns 50. Né? Se você for na ponta do Triângulo Mineiro, 1 litro de leite na ponta do Triângulo Mineiro, se você jogar ele para cima, 1 litro não, se você jogar uma gota de leite para cima na ponta do Triângulo Mineiro, cai 20 compradores de leite embaixo para segurar ele para ele não cair. Entendeu? Então essa é a realidade. Tanto é assim, isso é uma coisa prática. Você já viu um produtor olhar o outro como um concorrente? Não. Não olha. Não existe isso. Pelo contrário, eles reclamam que são pouco unidos. Não faz sentido você se unir com o seu concorrente, você entende? Que não era para fazer sentido. Né? Então, assim, é um monte de coisa que na cadeia do leite a gente acabou sendo distorcida. Né? A falta do produto distorceu
completamente a cadeia relação, produtiva, né? A relação, né? Só que eu vi, acho que tem uns 2 ou 3 dias que eu vi um mapa do mundo com as previsões de crescimento de produção de alimento nos países que têm condição de crescer. E é assim, 5%, 7%, 10%, e no Brasil, 40%. Mas por que o Brasil tem que crescer 4 vezes mais ou 5, 6 vezes mais do que todo mundo que tem no resto do mundo? Potencial, ué. E esse é o primeiro ponto. Nós temos lugar para crescer, nós temos lugar e nós temos produtividade para crescer. A gente sabe produzir muito Dá para mais. crescer a área e a Repete de novo aí. produtividade. Então, a produtividade no Brasil ela é muito baixa. Né? Não estou falando dos grãos, estou falando na pecuária, né? Tanto de corte quanto de leite. Então, o espaço que nós temos para crescer é muito grande. E nós temos espaço para crescer grão, nós temos espaço para crescer os hortifruti da vida, nós temos muito espaço para crescer em pecuária. E não só de leite, de corte também. Então, nós temos espaço e nós temos demanda no mundo. No mundo. Porque se a gente passa problema aqui no Brasil para produzir, imagina o que passa a turma nos Estados Unidos, que tem neve, na Europa, que tem mais frio e neve ainda, o pessoal da Nova Zelândia que não consegue mais crescer, o pessoal na Austrália que não consegue mais crescer, no Japão nem se fala. Então, aonde que vai crescer a produção? E mais crescer não só em área, né? Crescer porque a produtividade já está no limite do que é possível. Pois é, acabou, não tem. E aqui no ajuste Brasil, fino só. no diagnóstico nosso, 90% dos produtores de leite ainda não sabe quanto que a vaca dele produz. Se ele não sabe quanto que a vaca dele produz... Unidade de produção. Ele não sabe quanto que a vaca produz. Imagina a capacidade que nós temos de ajudar esse cara a melhorar. E aí 90% não sabe quanto que a vaca produz. Imagina. E aí os 40% começa a fazer sentido, né? Porque é muito mais fácil você passar de 1 para 2 do que de 8 para 9. Exato. E isso também mostra para nós o quê? Que quem vai exportar comida somos nós. E da cadeia do agronegócio, qual que é a única que não exporta porque não tem produção? É Leite. nóis. Leite. Então nós estamos com o mercado, não é só o mercado interno para a gente atender, não. Nós temos um mercado internacional para atender. Porque não dá para competir. O cara que está lá na França, que está na Itália, que está em qualquer lugar da Europa, como que ele vai competir com a gente? Outro ponto importante, vinculado a essa questão da demanda por leite, para complementar, aí aproveitando o gancho que você me trouxe aqui, me lembrou de uma conversa que eu tive ontem com a grande indústria laticínio, onde ela estava se posicionando essa necessidade de estender a mão para o produtor e ajudar ele a se profissionalizar, a crescer e a recompor essa matéria-prima. E a gente, né? E ele diz o seguinte, ó, nos últimos anos, as plantas cresceram. A gente não tinha fábrica, a gente não tinha tecnologia de fábrica. Nós melhoramos a fábrica, nós melhoramos a tecnologia, nós melhoramos a mecanização, a automação, os processos, a qualidade. Internamente, nós fizemos o dever de casa e crescemos a capacidade de produção. E a realidade é que agora a matéria-prima ficou para trás. Nós esquecemos do produtor. A indústria cresceu e ela esqueceu o produtor para trás. Ela fez o dever de casa dela em termos de como indústria, né? Vem crescendo, vem criando novos produtos e tal, e vem trabalhando, e esqueceu o produtor para trás. Esse posicionamento da própria indústria, né? Esqueceu o produtor. E agora, antes tarde do que nunca, é hora de começar a pensar em grandes projetos de fomento e algo parecido com integração para poder começar a resgatar esse produtor. O antes tarde do que mais tarde, né? E a solução, eu acho interessante por causa disso também. A solução já está dada, a pedra já está cantada. Já foi feito assim. Então, concentração de produção já está cantada essa pedra. Não precisa falar, mas não, é o que vai acontecer mesmo, porque é uma tendência que aconteceu na maioria dos países que já estão mais evoluídos que a gente nesse ponto. Soja já aconteceu no limite, né? Você não vê pequeno produtor de soja. Vou começar ali. O que você está vendo? Tem 50 hectares ali, eu vou plantar soja. Vai morrer. Não tem jeito. Não, nem nasce. Nem nasce. Tem isso. Tem nasce. Soja só começa a nascer depois de 51 hectares, não é isso? Pela técnica. Mentira, viu, gente? Mentira. Mas essa pedra cantada. E a outra pedra cantada é essa que já deu certo.
que é justamente da integração adaptada ao modelo que precisa para o leite. Mas frango e suíno cresceu do jeito que cresceu, é a potência que é como exportadora, por quê? Por causa da integração. A indústria que falou, vamos organizar o resto da cadeia aqui e vamos dar a mão para quem está lá fornecendo o nosso fornecedor. Para dar segurança, para explicar como é que tem que fazer, para cobrar a técnica que tem que ser feita, para poder ter uma margem menor e dar uma vida digna. Para assim eu conseguir botar esse produto no mercado internacional com a qualidade que precisa. Então, é só esperar a tendência. E aí dá a opção para o produtor. Ou ele está dentro, ou ele está fora. Olha o tanto que leite é bom, cara. Imagina comigo. Você está produzindo 300 litros de leite por dia. Você passa para 2.000 litros de leite por dia. Você está produzindo 1.000 camisas para vender. Você resolve produzir 2.000 camisas. De repente você não tem quem compra. Você está produzindo mel. Produz 10 potinhos de mel. Vendeu, beleza e tal, empolgou. Já sei, vou fazer um monte de mel agora. Vou fazer 2.000 potinhos de mel. Não tem para quem vender. Vou produzir avestruz, a história clássica. Né? Compra um, vendeu caro pra caramba lá no cara. Comprou 10 avestruz, já não tem para quem vender. Essa história é master. Vai no leite. Você compra 200 litros de leite por dia. Você passa a produzir 2.000 litros de leite por dia. Você não tem pra quê? Não, agora você te paga mais caro. Entendeu? Então, assim, se você passa a produzir mais, o cara ainda te paga mais caro. Gente, basicamente, né, o que a gente vem defendendo bastante, o produtor de leite precisa conscientizar, começar a operar capital de terceiro, botar a vaca no sistema, obviamente. Traduzindo o capital de terceiro como pegar dinheiro emprestado. Bota a vaca para trabalhar, põe o dinheiro para trabalhar. Não é nem a vaca, põe o dinheiro para trabalhar. Monta um projeto, bota o dinheiro para trabalhar, aumenta a escala de produção e tira a sua margem da operação. Esse é o caminho, né? Turma, nós falamos sobre, perguntando o seguinte, é bom ou é ruim? O preço de leite está alto, Samuel defendeu, preocupação, né, que Samuel trouxe é o seguinte, a gente subir muito o preço, isso não se sustentar e desmoronar, ou pior, a gente perder mercado, que é o pior que pode acontecer, é a pessoa buscar produtos alternativos e não voltar, né? Isso é o pior que pode acontecer com a gente. Ou seja, para que eu tenha um bom preço, o que a gente quis dizer aqui com a propaganda é que a gente precisa de gerar valor para a pessoa de fato estar disposta a pagar por aquilo. Onde fica ruim, então? É a gente perder mercado. Onde que é o bom da coisa? A parte boa da coisa é que parte cresceu, né, explodiu, teve inflação, mas boa parte disso a gente reconhece, nós sabemos, temos certeza que boa parte desse crescimento do preço do leite foi uma correção que ocorreu em relação aos custos, né? Então, parte disso é correção. Agora, lá nos R$5, né, que nós estamos vendo no spot aí, não é correção de custo. Aí é distorção mesmo, que não se sustenta. Eu acho que é importante falar isso. Lembrando aqui que a movimentação de spot a R$5, ela é pequena em relação ao todo da cadeia. Com certeza. Então, isso também é preciso de entender, para não falar assim, todo o leite é vendido numa grande escala nesse preço. É aviso que está faltando. É isso aí. Né? Vai se corrigindo o preço do produtor, o produtor vai aumentar a sua oferta, vai vir a questão da sazonalidade também, não é só o produtor, não é só pôr ração para a vaca, né? Vai vir a questão da sazonalidade, vai corrigir a oferta, vem importação, o preço sobe muito, vem importação, justifica a importação, trouxe leite de fora, isso aí vai cair, né? Então, ou seja, não empolga muito com a coisa. Aproveita, mas não empolga. Aproveita. Acho que é o recado. E é o ponto-chave, né? O que está acontecendo, pessoal? A gente fez um cálculo aqui até para trazer para vocês do seguinte, é histórico, né, a gente falar que uma relação de troca razoável é 1 litro de leite comprar 1 quilo de ração. A gente fez uma conta aqui, rápida, uma ração 2 por 1, já jogamos o preço um pouquinho para cima, chegamos num preço aqui do concentrado de R$2,33, né?
onde a gente, colocando aí mineral e outros custos, a gente dividiu por 0,9 aqui inicialmente, chegamos num custo concentrado de 2,60. Um concentrado então de 2,60, a gente precisaria de um leite de 2,60 para falar que a coisa está equilibrada. Então você que está indo lá, que já está vendo a correção no preço do leite, já passou dos 2,60, ou às vezes já alcançou patamares maiores, a gente tem casos aí, produtores maiores recebendo aí mais de R$3 o litro, tem esse cenário que está passando e se prepara. Final do ano, conhecidamente, né, o preço do concentrado vai encarecer, vai sair desses patamares e tende a encarecer. A conta chega. E o preço do leite vai diminuir. Então, basicamente, o que a gente queria passar de mensagem para vocês é que essa movimentação, apesar de ter mudado de patamar, nós estamos vivendo o que a gente sempre viveu. Mudou de patamar de preço, as coisas, mas nós estamos vivendo o que a gente sempre viveu. É né? o que o Tomás falou, né? O ciclo é conhecido. O ciclo é conhecido. E era para estar pior, né? Porque a gente está aí num momento de desemprego elevado, potencial de compra do cidadão está um pouco reduzido, né? E quando a gente tem esse potencial de compra um pouco mais elevado, a tendência de consumo de lácteo é maior. Então, isso está acontecendo mesmo diante dessa, vamos dizer, crise econômica aí que a gente está. E aí a grande pressão, né, de crise de oferta, de fato despencou, né, volume, gerou aí a essa escassez e está traduzida no preço do leite. Mas acho que a mensagem, né, é essa, né, se tratando de alimentos, vão ter altos e baixos, vão viver ciclos, precisa se aproveitar a época boa, saber trabalhar essa época boa, não jogar dinheiro fora para conseguir, a hora que vier aí abaixo de preço, você ter caixa para se manter. Turma, Tá na hora, não tá? a gente passou o que nós preparamos. Né? Nós passamos aqui o que nós preparamos. Eu estou aqui conferindo a nossa pauta, nós passamos o que nós preparamos. Vocês querem deixar alguma mensagem adicional, pessoal, em relação à questão de preço, saída de produtor de atividade, tudo que nós falamos aí, uma mensagem geral? Vamos começar pelo nosso convidado especial. Eu não posso. Aquele que foi tão difícil trazer, meses para conseguir uma agenda com ele. Eu não posso deixar encerrar esse podcast sem entregar o que vocês prometeram pro ouvinte aí no início, né? Que é o preço do leite ter virado uma piada, né? E eu fui buscar aqui, lógico, na internet e vi um meme aqui dizendo que o pai de família ele tá preferindo comprar a vaca do que comprar o leite no supermercado. Tá mais barato ele comprar a vaca do que comprar o leite no supermercado. Então, entregando o que foi proposto aí no título do podcast, a gente não podia terminar isso aí sem uma piadinha hoje, né? Mas, Claramente ele não sabe o preço de uma vaca, né? Não, claramente. E como a valorização virou piada, né, a gente pode, para reforçar então aqui a parte da valorização e não da piada, esse pai de família não é homem para isso. Né? São poucos os homens capazes de cuidar de vaca igual nós temos nossos parceiros produtores aí. E aí eu acho que é o ponto da valorização. Né? Se você quiser ter leite, visto as dificuldades que nós passamos nos últimos tempos, ele vai ter que pagar por isso mesmo. É isso aí. Mais algo, Tomás? Não, só agradecer, viu, o convite. Tô à Que disposição aí, viu? Teremos Obrigado, você Juliano. mais vezes aqui? Opa, com certeza. Você vai conseguir parar em Lavras ao invés de viver Com dentro certeza. do carro pra gente poder Com ter essa certeza. conversa? Não, tem que vir aqui encontrar meu amigo Josinei aí. Né, Josinei? Que bom que você tem que vir encontrar o seu amigo Josenei, né? E fica por aí, entendi. Complicou, hein, Josinei? Complicou. Daniel, Samuel, alguma mensagem complementar? Vai, Samuel. pra turma? Bom, Onde nós encontramos você na rede social, meu amigo? Segue aí, @Tomás Teixeira Almeida. Tomás com H. Tomás com H e Z. E com Z. É Diferenciado. difícil Tomás com S, não? Não sei te responder essa pergunta. Não. Normalmente é com Z, né? Normalmente, Tipo na sua casa. tipo lá em casa. Entendi. mas é com H e Z. Com H e Z. Samuel, suas mensagens finais e onde nós encontramos você na rede social, meu querido? Bom, vamos lá. Muito importante que a gente colocou aqui que o laticínio já percebeu que tem que dar mão para o produtor. E agora é a hora do produtor parar de brigar com o laticínio e começar a conversar com o laticínio. Então, você quer pôr valor no seu preço? Aprenda a negociar o seu produto com o laticínio.
O laticínio é seu cliente. Então, aprenda a negociar o seu preço com o preço do seu produto com o laticínio. Começa a conversar com ele, para de brigar com ele, para de ficar só na praça do banco e no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, falando mal do laticínio, porque está pagando isso ou aquilo, fazendo aquilo. Não importa. Vai conversar com o laticínio, descobrir o que está acontecendo e vai conseguir negociar o seu produto. Minha mensagem final é essa aí. E onde é que a gente acha? No Instagram, @samuel.ciadoleite. Chique. Chique demais. Você vai falar mais alguma coisa? Senão eu vou fechar aqui. Você já fez sua parte? Eu, complementando o que o Daniel, o que o Samuel falou ali, eu acho assim, o laticínio, na condição de cliente do produtor, ele tem demandas simples. Logística, acesso, volume e qualidade. Se você quer mais preço, entende isso, conversa com esse cara, entende quando falta o produto, não falando que o ciclo é conhecido, entende quando falta o produto, põe mais produto lá quando falta, porque quando falta o preço está maior. E esse tipo de ação, eu já tive experiência de fazer algumas simulações, faz suas simulações comparando CPEA e jogando mais volume na época que falta mais leite para vocês observarem. O que vai acontecer é um adicional de 10% no resultado. Então, assim, tá aí uma oportunidade para vocês começarem a pensar, parar de reclamar e agir. Né? Conversa com o laticínio, entende com ele. Né? Conversa com o cliente, entende o que o cara precisa, que vocês vão conseguir melhorar o resultado de vocês. E no que vocês precisarem da ajuda da Companhia do Leite, nós estamos aí para isso. E para encontrar o Ronaldo, @Ronaldo Cido Leite, minúsculo, tudo junto. Bom demais, bom demais. Para fechar, eu acho que a melhor frase que a gente falou aqui para esse momento é que o produtor ele tem que aproveitar, mas ele não pode empolgar. E que, como é cíclico, uma hora a conta chega com ração mais cara e o preço baixando. Para aqueles consumidores, que eu espero que cada vez mais a gente tenha mais, não só produtores de leite ou qualquer outro produtor aqui do agronegócio, mas consumidores, saibam que o preço nada mais é do que justo. A gente tem direito de fazer piada com tudo, mas falar que algo é injusto sem conhecimento é injusto duas vezes. E muito injusto. É muito injusto. Eu sou um camarada que não só trabalho com leite, como eu compro leite. Eu compro lácteos. Eu vivo de lácteos. E eu não estou achando ruim hora nenhuma esse preço, porque eu sei o tanto que é doloroso, trabalhoso e o tanto que é caro para produzir isso que a gente tem hoje nessa caneca, não é verdade? É isso aí. Então acho que a gente podia fechar com isso, fazendo né? o nosso brinde de sexta-feira. Aqui a gente começa no leite e termina na cerveja. É o contrário do que normalmente a gente vê por aí, né? Pra quem não me conhece, Daniel, @DanielBCLR, que meus sobrenomes parece que são bastante, e eu não estava esperando na época estar falando aqui, onde eu ainda faço. Segue @CedoLeite, segue JPA Agro, o Mamíferos Podcast. Espero que vocês tenham gostado e até sexta-feira que vem. Um abraço. Segue a revista Força Leiteira, senão o Jusney morre de É verdade. Capa da Força Leiteira que você pode tanto assinar na forma física como na digital. É baratinho, dá uma olhada, www.forçaleiteira.com.br. E a capa desse mês é justamente falando sobre a valorização do produtor e o leite virando uma piada. Um abraço para todo mundo. Valeu, Até mais. pessoal. Um Valeu, abraço aí. turma. Valeu, mamíferos.